gente acaba mudando, se não mudou muito o time titular, mudou a peça que comanda o time. O Guarani, como o Washington já trouxe, mexeu muito mesmo na equipe, no sistema defensivo, no meio de campo. Algumas posições, na minha opinião, melhorou. O time do Guarani é um time, apesar de tá brigando ainda, não conseguiu se formar no G4, mas é um time confiável. Então o Guarani vem crescendo e a Ponte Preta tentando conseguir se consolidar mais, passar mais segurança para o seu torcedor, Carlos. É isso. Bom, estamos já aqui na TV Futebol Interior no Facebook. Deixa eu abraçar aqui o João Lucas Dionísio. Foi nosso companheiro aqui durante muito tempo na Rádio Futebol Interior e hoje é setorista lá do Guarani, na Rádio Central, querida Rádio Central, AM 870, tá ouvindo a gente. Grande abraço, boa noite para você, viu, João? Deixa eu trazer agora o destaque. Esse é meu amigo, companheiro, ele tá ali de camisa preta do lado aqui do Washington Melo, né? Para você que tá vendo pelo Facebook, do seu lado direito, eu sou o primeiro aqui da esquerda, né? E depois o Washington Melo. Você errou a cor da camisa dele é cor cinza. Não, é preta. É que tá desbotada. É preta. É preta. É preta mesmo? É preta. Não então começa não, Washington Melo. Celso Fittipaldi, que prazer ter um amigo ao nosso lado. Só para fazer uma rápida resenha aqui, o Celso, ele se profissionalizou como radialista, depois, claro, né, pensou nisso aqui, né, Washington Melo, e não resolveu seguir a carreira, né, hoje faz outras coisas, né, mas em 94 fizemos o Senac junto, gosta demais da latinha e gosta também muito de futebol e está com a gente hoje para brilhantar aqui o nosso programa. Seja bem-vindo, viu, Celso? Que prazer tê-lo aqui ao nosso lado, grande abraço, boa noite. Boa noite pessoal da mesa, boa noite ouvintes, uma maravilha estar aqui, né? Eu assisto vocês aí pela internet, ouço vocês pelo rádio e estou muito feliz de estar aqui e principalmente porque eu vou falar da minha macaquinha. É isso. É isso. Nós convidamos também, né, um torcedor do Guarani, né, o Washington Melo, mas ele não pôde comparecer, né? Então a gente vai deixar aqui o Washington. Acho que tá bom, né? O Washington já vai resolver. Eu representando aí toda a nação. É isso aí. Tá bem representado, né? O Washington, o Guarani é uma coisa só, praticamente. Pois não, muito obrigado. E como está? Bom, daqui a pouco eu vou trazer os tópicos aqui, tá? Gente, estamos com muita gente aqui na live, viu? Mandar um abraço aqui pro Domingos Martins dos Santos, tá mandando boa noite para toda a galera aqui da FI, o Ivo Carpini, abraço para a cidade de Araraquara, que fez aniversário ontem, a Rosângela Souza, a Sandra Rebelo, sempre simpática. Eu já disse que a Sandra, quando ela entra na live e fala boa noite, meninos, eu ganho o dia, viu? Porque quando você chega nos 60, quando alguém te chama de menino, é uma beleza. Já. Albert Cavalcante, que desvendei o mistério, né? Já falei o nome verdadeiro do menino aqui para todo mundo na jornada anterior. O nome dele, viu, Celso Fittipaldi? É Alberto Roberto Cavalcante. Não, isso não consta no meu registro, mas já que estão me registrando de noite, de novo, né? Grande abraço. Obrigado, boa noite a todos, muito obrigado aí pelo convite. E estamos aí, né, falando do nosso grande clássico da cidade, nosso Guarani e Ponte Preta Guarani, que já tem 13 mil ingressos vendidos e só restam até agora, até as últimas informações, 2 mil ingressos. Então a casa vai estar cheia. Eu disse ontem, o público pagante vai ser menor do que do estádio do Guarani. O Guarani, a capacidade e o número de ingressos foi bem maior, mas a casa vai estar cheia, com certeza. O Albert Cavalcante, que também, além de ser nosso companheiro, né, ele também faz parte da equipe do Maurício Camargo. Isso. Né? Equipe Esporte Multimídia do grande Maurício Camargo, que hoje empresta a Albert Cavalcante pra Obrigado, gente. Professor aqui. Maurício. Maurício Camargo, trazendo sempre muita gente boa pro Rádio Campineiro. Deixa eu pegar aqui o boa noite do Marcelo Corsato, tá fora da tela aqui, né? Não participou, não tá na tela aqui ainda, mas você pode vir aqui pra tela, viu, Marcelo? Porque é som e imagem. Som e imagem. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, viu, Corsato? Olha eu aqui, ó. Vai lá. Tudo bem? Tá saindo aí? Porque eu tô com o retorno atrasado. Tá. Né? Mas um abraço pra você, pros companheiros. Boa noite. Eu não posso dar as costas pra câmera. Não. Pra vocês eu posso. Então, cuidado, viu? Mas você está na câmera errada. Não é nessa? Não, tá na câmera certa. Essa não é a lente da verdade? Ali? Não, é porque aqui é atrasado, né? Você vai ver depois. É a lente da verdade. Ô, Melo, agora é a minha vez, por favor. Produção, fecha o microfone dele. O microfone do Melo? Fecha. Então, é o derby, pelo que eu fiquei sabendo, é o derby de número 192, né? Então, Mas é o derby... Só o seu nariz tá
tapando aqui toda a Produção, tela. fecha. Por favor. Produção, fecha o microfone dele. Um passo atrás. O Derby 192 o Washington Mello apelidou de Derby SAMU, né? O Derby 192. Mas por quê? Explica pra ele, Melo, vai. Não, mas é difícil, hein? Nossa, Quando mano. você precisa aí Vou sair da aí tela, uma gente. ambulância, para que número que você liga? É verdade, tá certo. 192. 192. Posso terminar meu destaque ou não? Eu não o SAMU posso. pra esse derby, né? Não. Posso terminar meu destaque, não? Vamos lá. Posso? Pode, depois que você fez a gracinha, né? E o Melo tinha razão. Você tinha que dar um passo atrás. Vai logo. Só tava aparecendo meu nariz? Só, vai. Muito bem. Mas é isso, vamos falar muito de Ponte Guarani. O pessoal pode participar, eu vi aqui na live, tem bastante gente. Você, Carlos, e eu também vou estar ligado aqui. Não vou estar sempre aparecendo no vídeo, porque os bonitões têm que aparecerem, né? Tem que aparecer. Mas essa história aí de qual jogador esteve no derby número 1, você tem a ficha técnica aí, né? Eu sei que você vai contar pra gente. Isso é muito interessante. O Guarani não trocou o técnico, a Ponte troca de técnico. Eu acho que o Guarani, no primeiro derby, era favorito. Nesse eu não vejo favoritismo. Eu vou ser o único aqui, eu não fico nunca em cima do muro, né? Então já vou dar meu palpite aqui. Vai dar empate no derby, 0-0. 0-0. Isso é a mesma coisa que fica em cima do Não vou muro. narrar nenhum gol. Esse vai ser o segundo derby que eu vou narrar na minha vida. Narrei o primeiro em 2012 para uma FM de Campinas. E tem que uma não existe preparação toda especial, Marcelo? Você que vai narrar o derby. Você acredita que eu Você já está tô com aquele friozinho na barriga. Você acredita que eu já estou me preparando desde ontem, cara? Tô me cuidando. Vai pra- dormir mais cedo. Tô procurando manter a calma na hora de tomar um pouco mais de álcool, né? A geladinha. Gritar menos. Eu tô tentando fazer um negócio que dificilmente eu faço isso. Eu acho que eu tô na profissão errada, porque eu caí meio que de paraquedas nessa profissão aqui, né? Gosto muito, desde 96 eu trabalho, né? Mas eu já tô me preparando para narrar o derby. Repito, vai ser o segundo que eu narro. E você eu já vai trabalhei. chegar mais cedo no estádio também? Vou chegar meio-dia. Já preparou a logística? Não, o problema é o seguinte, que além de vai narrador, almoçar mais cedo? eu vou carregar as malas, eu vou fazer a montagem Mas você dos é narrador, ainda equipamentos. tem que carregar o material. pula aqui. isso. Hoje em dia, cara, a gente tem que ser Mas e o seu bombril. assistente? Não Ele ajudar? vai também, vai me ajudar, é claro. Não, do assistente, por favor. Eu estarei comentando a O partida. comentarista do jogo. Eu serei o comentarista do jogo. Eu Até vou agora eu não comentar entendi, né? O Ponte narrador Preta e Guarani. né, se tornando comentarista justamente num derby, né? Mas e repórter comentarista? Hã? E repórter comentarista? Eu não sou comentarista, Não, eu sou repórter. todo jogo, o Claudinei tá lá pra comentar, o Claudinei Corse, que é um dos bambambãs do Rádio de Campinas, da internet, é um dos melhores comentaristas que temos aqui em Campinas. O Ney tá lá, você tá comentando? Ah, mas aqui narrador comentar, mas tudo bem. Vamos ver como que ele vai se Você comportar. vai derrubar ele até o derby, né? Ah, eu tô tentando, né? Mas o doutor ainda não me deu bola. Aliás, o doutor me parece que em derby ele viaja, Não, né? 72 não horas. está presente. Recomendação médica, 72 Já horas. está tenso. Já foi pra Bagdá, já. Bagdá, com o charuto Ó, de e temos Cuba. aqui um convidado especial que acabou de chegar. Lógico. Por favor, Lógico, apresente, é meu amigo. Marcelo Corsato vai passar o microfone pro queridíssimo, grande professor Wagner Ferreira. Falar Não, ele de tem derby, que aparecer aqui no falar vídeo, de né? derby, vamos para Ô, Wagner, põe a cadeira aqui, ó. Ah, no intervalo vai colocar aqui? Não, mas deixa o Wagner aparecer. Não, ele tem que aparecer já. Vem aqui atrás. Wagner aqui. Ferreira, presidente, né, da ASEC, Que tá de Associação volta. dos Cronistas Esportivos de Campinas. Que está de volta Exatamente, novamente. a vai SEC. falar sobre a ASEC. Isso. Wagner Ferreira, Isso. grande abraço. Então apresente, Wagner Ferreira. Então, Wagner Vamos lá. Ferreira, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ele na Rádio CBN, Rádio Brasil, enfim, vários veículos. Sumaré. Rádio Nova Sumaré, é verdade. Grande prazer contar com a sua presença aqui, Wagner Ferreira. Você que já trabalhou em vários derbys. E a primeira pergunta, né? Como um profissional de rádio, você que é bastante experiente, o que falar de um clássico como esse, um derby aqui para o rádio, né? Para a crônica de Campinas em geral. Grande abraço, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Pois não. Anote a sua papeleta. Muito obrigado pelo convite, prazer enorme estar com vocês aqui. Eu já era para ter participado de várias mesas aqui, mas por falta de agenda não foi possível. E agora, com grande prazer, estou presente, justamente falando de um acontecimento que é uma festa na cidade de Campinas, no derby, Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta, numa situação em que eu estava chegando aqui, eu já tinha começado o programa, e eu vi o Corsato dizendo que não há favorito nesse derby. De fato, não há. Sim. Mas se você pegar os números, eu acho que o Guarani entra melhor condicionado do que a Ponte nesse derby de número 2. A Ponte é impressionado por uma derrota. O Guarani vem numa ascendente.
Jogadores que chegaram agora e se encaixaram direitinho no esquema do Loser. Então eu acho que o Guarani entra com ligeiro favoritismo. Não sei o time que ele vai botar em campo. Eu tenho uma dúvida na lateral esquerda. Ninguém falou nada a esse respeito, mas eu acho que o Pará não joga. Eu tenho a impressão que ele vai colocar o Ferreira para jogar e botar mais um zagueiro como lateral esquerdo. Porque ele sabe que a grande válvula da vitória da Ponte no primeiro turno, para onde foi? Pelo lado direito. O André Luiz em cima do ponto fraco do Guarani. Mas não era o Pará, né? Era o Marcílio, né? O Marcílio. Mas também aí fica do mesmo tamanho, né? Mas eu acho que é difícil ele fazer essa mudança. Eu acredito, eu tenho a opinião de que ele, até acho que seria uma decisão acertada ele colocar 3 volantes, né? Com a volta do William Oliveira, que não jogou contra o Atlético porque estava suspenso. Mantendo o Bigode e o Ricardinho, né? De um lado, o Bruno Xavier, que entrou muito bem. Né? O Bruno Xavier acho que não deve sair do time. Para mim, o Matheus Oliveira hoje é banco do Bruno Xavier, porque ele teve a chance, entrou lá contra o Sampaio Correia, fez até um gol, e no jogo contra o Atlético também fez uma partida fenomenal. E o Longini, né, que é o meia, do outro lado, e o Bruno Mendes centralizado. Seria o time ideal. Exatamente. E os 3 volantes, porque o Guarani tem os 2 laterais, tanto o Pará como o Kevin, eles apoiam bastante. E seria interessante esses 3 volantes para protegerem, né, a subida dos 2 laterais. Eu acho que o Pará erra demais. Mas ele saiu ovacionado contra o Atlético, hein? Jogou bem o Pará. Contra o Atlético... Até nós que jogamos bola, poderia jogar da melhor forma. É interessante isso, Wagner, porque o Guarani enfrentou o Atlético de Goiás e o Atlético está no G4, né? E estava na 3ª colocação, hein? Mas naquela partida não fez nada. Não jogou bem. Não jogou bem, não. Foi o Guarani que não deixou ele jogar. A gente tem que olhar por esse lado também, né? O Guarani teve 24 finalizações, sendo 13 em direção ao gol. Então uma média 4, né? Muito alta. Se o Guarani voltar a jogar né, esse futebol que apresentou contra o Atlético no derby, eu concordo com o Wagner. Eu dou o crédito da vitória de terça-feira pro Guarani. O Guarani jogou muita bola, tanto os volantes, o Bigode jogou muita bola, seu sistema defensivo funcionou perfeitamente, tanto o Fabrício e o Felipe Maia jogaram muito bem também, então eu dou mais crédito pro Guarani que pro Atlético. Porque quando o Guarani tirou um pouco o pé a partir dos 25 minutos, o Atlético começou a criar um pouco, então o Guarani mérito pela equipe bugrina nesse momento. E o Thiago frisou muito bem, né? Depois, em Wagner Ferreira, que entrou ali o Fabrício Carioca, muito bom ele estreou ali contra o Sampaio Correia, o Guarani ganhou de 2-0, não tomou o gol. E agora contra o Atlético Goianiense, a mesma situação. Ele entrou na zaga, parece que ele já está no Guarani há muito tempo, né? E as opções também do técnico do Guarani são maiores. Você pode vai olhar para o banco, ele vai ter o que mexer. Se ele colocar esse time que eu falei, 3 volantes, né? Ele vai ter no banco de reservas, para entrar no segundo tempo, o Matheus Oliveira, que é um jogador interessante, né? Até então era o titular, mas eu acho que com a bola que o Bruno Xavier está jogando, ele merece continuar no time. Vai ter também como opção o Jefferson Nem, né, que entrou muito bem nos 2 jogos aí contra o Sampaio Correia e também contra o Atlético Goianiense. E ainda vai ter o Denner, que já está aí, vai ficar no banco. Tem o Rondinelli, tem Guilherme, tem Marcão. O Eric, que você adora. O Eric pode ficar lá na concentração. Se tiver como lá no Hotel Duas Marias, vou mandar um zap aqui lá pro Beto Lopes, que é o dono lá do hotel. Se tem como o Eric ficar por lá mesmo, andando de pedalinho, vai pescar, fica lá, né? Refletindo um pouco. Mas não divulga a relação dos jogadores. Não vai divulgar. Mas o Wagner estava até citando que a Ponte Preta ganhou o primeiro derby pelo lado direito, né? Com o Igor e o André Luiz. Mas eu acho que foi para favorecer a Ponte no primeiro jogo, foi que ela surpreendeu o Guarani. Começou marcando uma marcação alta, não deixando o Guarani jogar, todo mundo apostava numa Ponte Preta mais retraída, e o Guarani em cima e a Ponte apostando nos contra-ataques. Não foi isso que aconteceu. A Ponte marcou alto, marcou a saída de bola do Guarani. Eu acho que foi isso que surpreendeu o técnico Humberto. Ele explorou o setor mais fraco do Guarani, né? Que era o Marcílio naquela oportunidade. Eu acho que o Guarani tem que tentar fazer, não falo mesmo a estratégia de marcar alto, mas tentar surpreender de alguma forma a Ponte Preta para conseguir um resultado fora de casa. E naquele jogo jogou o Lennon na lateral direita. Hoje não tem o Lennon, tem o Kevin. Eu acho que o Kevin ataca melhor do que o Lennon, mas na defesa o Lennon é melhor do que o Kevin. Deixa eu mandar um abraço aqui pro William Vilela. Gente, eu vou ler aqui as mensagens, né? Mas as educadas, as que não passarem no crivo aqui da produção, só vou ler o nome do ouvinte, tá bom?
Por favor, sejam educados. O Domingos Martins dos Santos está pedindo para mandar um abraço para a galera da Lagoa da Confusão, em Tocantins. O Charles Muniz também está com a gente. Não vou ler a sua mensagem, mas muito obrigado pela audiência. O Vanderlei Roberto da Silva Jaú também está com a gente. O Fábio Canuto também ligado. O Nivaldo Ramo Silva escreveu tamo junto. Daniel Henrique, boa noite, aqui é Guarani. O Cláudio Labate, tô acompanhando aqui, Melo, grande abraço. Pois não, Labate, anote na sua papeleta. E o Marcelo Tasso, superintendente do Guarani, também acompanhando a nossa transmissão. Valeu, Tasso. Me ajuda aí, produção. O Fábio Moraes, bora macaca. Ele é de Bauru, São Paulo. Reginaldo de Negre. Tá falando que o Bugrão vai fazer a festa. O William Vilela, aqui de Campo Grande, Mato Grosso, acompanhando o meu bugre na UFI. O Leandro Greco também tá com a gente. A Rosângela Souza tá mandando boa noite para todo mundo. O Leandro Greco diz que a Ponte vai perder pro Bugrão. Aí sim, essas manchetes eu leio. Por exemplo, a do Bruno Moraes. Ô Bruno, lava a boca, meu amigo. Grande abraço pra você, tá? Mas fica com a gente aí. Leandro Greco, Eduardo Magalhães, Henrique Silva, Lise Cissa, tá dizendo Bugrão Júnior Teixeira também tá com a gente. O Edil Chaves, o Fábio Silva, enfim, muita gente, muito obrigado. E vou dizer aqui, leio as mensagens que passarem aqui pelo crivo. Educadas, né? Educadas, né? Eu sou o seguinte, velho, eu acho que a gente tem que ser na rede social o que a gente é na vida normal, né? Se você na rede social usa palavrão, lamento, eu acho que a sua mãe e o seu pai, né, se eles estiverem vivos, com certeza vai ser uma decepção para eles em vida. Agora, se já estiverem no além, pior ainda, né? Porque que eles vão explicar lá pro Senhor, né? Falar assim, olha a frutinha que eu deixei lá embaixo, olha como é que trata as outras pessoas, né? Mas é isso, não vou dar moral pra gente mal educado não, tá bom? O Ronaldo Camilo, Dali Bugrão, Lu Loneta, boa noite, Macaca, é nóis. O Marcelo Matos, Bugrão, 3-1. Tem o Davi Ferreira, manda um salve aqui pra Souzas. Aqui tem muito bugrino, sei disso, viu, Davi Ferreira? Grande abraço pra você, muito obrigado aí pela audiência. Glória Borges, boa noite, bairro Ceará, Criciúma, Santa Catarina. Olha só o que faz Ponte Preta e Guarani por esse Brasil, né? Eu já li aqui mensagens de Araraquara, de Santa Catarina, de Goiás. Olha só a força dos nossos times, né? Vou dizer isso porque eu vivo de Ponte Preta e Guarani. O Washington Mello vive da Ponte Preta e também do Guarani. Um time forte junto com o outro. Eu acho que é assim que temos que seguir. São 7h mais 59 minutos. Já vou colocar aqui a primeira resenha e eu quero começar com o Wagner Ferreira, depois eu quero a opinião do Celso Fittipaldi. Ô Wagner, você concorda com essa história de torcida única? Ou você acha que a torcida única é um retrocesso? O que pensa o companheiro Wagner Ferreira, hoje presidente da ASEC, Associação dos Cronistas Esportivos da cidade de Campinas? Tivemos torcida única no primeiro jogo, torcida única agora no segundo jogo. Olha, concordar eu não concordo. Eu acho que estraga o espetáculo, a moldura fica arranhada. Mas de qualquer maneira não tem o que fazer, é um paliativo. Isso vai evitar briga fora do estádio? Na Moraes Salles, na Aquidabã? Não vai evitar briga. Vai evitar ali no entorno, talvez alguma confusão dentro do estádio. Eu não concordo, mas eu acho que é um paliativo, tem que existir. E aí, Celso Fittipaldi, o que você pensa disso? Eu vou no caminho do Wagner, eu também não concordo, mas infelizmente os torcedores têm que ter um pouquinho mais de civilização. Gente, é um futebol, é para fazer um evento bonito, não é para sair para rua se matando, brigando. Isso tira o torcedor do bem. Eu tenho, sinceramente, eu tô com meu filho aqui, 12 anos de idade, às vezes eu tenho medo de ir no campo de futebol, porque eu vejo coisas no estádio que é assustador. Então, o pessoal vai para um lugar que para se divertir, é uma delícia ir no Majestoso, cara, é uma delícia. Eu chego lá no Majestoso, é de arrepiar, sabe, tenho vários amigos, e eu tenho certeza que o bugrino tem a mesma sensação quando chega no Brinco de Ouro. Pra que guerra? Guerra? Pra quê? Então, assim, eu não concordo, mas do jeito que está ultimamente, é o que o Wagner disse, é um paliativo. Eles precisam aprender a se comportar dentro e fora de um estádio de futebol. E mais um dado aqui, vou pegar a opinião também do Albert, do Thiago, do Washington e do Marcelo, mas mais um dado aqui, se você pegar os últimos derbys,
que era liberado a presença das duas torcidas, não passamos de 10 mil. No primeiro derby, que o torcedor do Guarani sabia que só ele iria, 17 mil. Nesse aqui, no campo da Ponte Preta, são 15.500 ingressos à venda, contando o TC10. 15 mil, né? Então, eu penso que contra números não há argumento, né? E vou dizer aqui, não sei se vou contra a opinião do Wagner e do Celso, mas eu sou totalmente a favor. E vou dizer por quê. Penso que, infelizmente, o ser humano, ele regrediu, né? Esses dias eu via falando, no Maracanã, antes as torcidas ficavam juntos, ficavam mesmo. Eu lembro que tinha Botafogo e Vasco da Gama, os caras ficavam um do lado do outro, né? Hoje está tendo briga até para divisão, para pintar o estádio lá do Maracanã. Ou seja, o ser humano, infelizmente, regrediu, né? Então, eu sou totalmente favorável. Aí o Wagner diz, os caras vão brigar na Moraes Salles. Quando vai pro campo, também briga. Briga dentro do campo, briga na Moraes Salles, briga na Francisco Glicério. Eu fiz um derby Ponte Preta e Guarani, no estádio do Guarani, um dia que choveu muito, foi 2-2. O jogador do Guarani fez um gol contra, foi o derby que o Aranha usou a camisa número 100. E naquele dia eu estava de repórter para a Rádio Central. E o Alberto César, muito astuto, né, pediu para que cada repórter cobrisse a torcida. Então o Zanqueta ficou no Guarani e eu fiquei com a Ponte Preta. Eu saí do estádio e fui com a torcida da Ponte Preta para o campo do Guarani. Gente, aqui não é nada contra uma torcida ou contra outra. O torcedor da Ponte, em menor número, insultava o torcedor do Guarani. Era um ponte pretano para cada 5 bugrino. Se você tem um mínimo de inteligência, se eu ver um cara um pouco maior que eu, por exemplo, se eu ver o Washington Melo na minha frente, eu não vou brigar com ele jamais. Mas, por exemplo, se eu ver o Washington Melo e mais o filho do Celso Fittipaldi, é aí que eu corro. Mas um cara desse tem noção? 1 para 5, o cara insultando o torcedor do time adversário. Infelizmente, o ser humano regrediu como pessoa. Então eu sou totalmente favorável. Acho que tem que ser assim mesmo, né? Isso vai mudar quando? Daqui a 50, 60, 70 anos, quando surgirem outros torcedores, né? Porque esses que estão aqui, infelizmente, não tem mais jeito. Pronto, quer ver, Quer que eu leia aqui as mensagens mal educadas aqui do Facebook? Já começo, né? Então esses, infelizmente, não tem jeito. Então penso que achou a fórmula. Penso eu. O que pensa Thiago Caetano nesse assunto? Thiago Caetano, torcida única, você é a favor ou contra? Eu não sei, eu acredito que não resolve o problema, né? Você tenta amenizar o problema, mas não resolve. Já o derby passado mostrou isso, né? Tivemos até óbito no derby passado. Não vai resolver o problema, mas nessa parte eu vou com você, Carlos. Eu fecho com você. Eu acho que o ser humano, ele regrediu. Pô, cara, um espetáculo tão legal, um evento da cidade. Campinas tem tantas poucas opções de evento na cidade, e quando tem um clássico desse tamanho, as pessoas não sabem se comportar e frequentar o mesmo ambiente, né? Isso serve para São Paulo também, no Rio de Janeiro, Minas, vamos Brasil afora. O brasileiro é mal educado e ameniza. Então, assim, infelizmente, é o que a autoridade também, que não tem competência também para resolver esse problema. Então, torcida única é a única solução que chegaram, infelizmente. Eu até discordo, eu sou muito crítico à política e aos políticos desse país, mas eu acho que aí não dá para colocar a culpa só nas autoridades. Não estou colocando só na autoridade, mas ela faz parte. A educação tem que vir do berço, infelizmente. Sim, mas eu não falo só de educação e só colocando a culpa nas autoridades, mas isso aí é um problema social. Sim. A gente tem que parar de achar que morte na frente de estádio é coisa do futebol, não é coisa só do futebol, é coisa da sociedade. Segurança pública, né? Segurança pública. Bom, vamos lá. Albert Cavalcante, o que você pensa nesse assunto? Torcida única, você é a favor ou contra? Bom, de um lado eu sou a favor e do outro lado eu sou contra. Eu vou explicar para você. Então vamos lá. Vamos lá. Hoje em dia nós temos agora chegou a nova geração dos torcedores de televisão. Hoje nós não podemos levar os nossos filhos, né? No caso quem tem filho, levar o filho ao estádio. Por quê? Vocês que trabalham na imprensa, eu ainda almejo chegar lá, você pode entrar no estádio, dependendo como for, com a camisa diferente? Não. No campo da Ponte Preta, a gente não usa verde, né? E no campo do Guarani, preto e branco jamais. Então, até para sua segurança, você tem que ser inteligente, né? Porque eu fui em alguns jogos, 2, 3 jogos, e realmente a recomendação é você ir com a camisa
descaracterizada de qualquer outro Põe da torcida. rosa, põe azul. Igual o seu irmão, põe lá, o Corsato, põe de vez em quando. Ele tá aí, mas tudo bem. Eu gostaria muito que fazer igual o tempo que meu pai fazia, me levava no campo e podia ter as duas torcidas. Porém, como vocês todos disseram, acabou o amor. Né? Acabou o amor com o ser humano. O ser humano está se matando. E por coisa supérflua, né? Por um time de futebol, por mais que a gente tenha paixão pelo time de futebol, né? Mas nós temos atrás deles também tem família, pai, mãe, filho. E a paixão que seria o nosso escape, que hoje a desculpa dos torcedores que vão para isso é o escape, né? Não é? É o escape. Eu vou pro campo, eu vou extravasar, eu vou matar o juiz, e não, infelizmente, não era para ser assim. Então, eu sou a favor e sou contra, porque eu gostaria muito de poder assistir esse espetáculo. Eu nunca assisti derby com duas torcidas dessa maneira. Washington Mello, o que você pensa a respeito desse assunto? Torcida Os companheiros já deram aí as suas opiniões, é mais ou menos isso, né? Eu só tenho a dizer, eu sou favorável porque dá para perceber, né, que quando é jogo de torcida única, né, o torcedor do time que vai em seu estádio, lá por exemplo, no primeiro turno, o torcedor do Guarani foi mais à vontade, né? E o mesmo acontecendo com a torcida da Ponte agora, não tem aquela preocupação com briga. E às vezes eles brigam entre eles, né? E o que acontece também, o problema não é o torcedor comum. O problema são, infelizmente, as torcidas organizadas, né? Tanto de Guarani como de Ponte Preta, no geral, né? A torcida do Corinthians, a torcida do São Paulo, são facções, né? Então eles marcam briga ali pela internet, né? Esse óbito aí que o Thiago acabou citando no primeiro turno, foi uma torcida organizada na Ponte pegar um integrante de uma torcida organizada do Guarani na casa do cidadão. Aí é falta de respeito, né? Pô, você tá na sua casa, com a sua família, vai lá, um grupo lá de 30, 40 torcedores te atacar, aí o cara acabou se defendendo. E o que aconteceu? Uma tragédia. Então, o maior problema, infelizmente, são as torcidas organizadas. Tem muitos integrantes dessas torcidas que amam mais, né, a própria torcida do que o time. O cara vai lá, canta lá a música lá da torcida organizada e não fala o nome do time. Então o grande problema é esse, mas como que vai resolver? Então eu acho que aí sim, né, teria que ter um trabalho aí das autoridades, da polícia, pegar o nome, RG, endereço, fazer uma fiscalização maior, né? Porque realmente o maior problema, na minha opinião, é esse. Eu penso que o problema até não está, às vezes, na polícia que prende, mas aí ela prende e tem que soltar, porque não há. Ninguém fica preso, né? Ninguém fica preso por isso. Então prende e já solta. Aí o cara tá lá de novo. Não tem a obrigação de, por exemplo, o cara fez alguma coisa no campo de futebol. Ó, nesse dia você tem que se apresentar lá na delegacia. Senão vai fazer que nem cara que não paga pensão alimentícia. Vai atrás de você e já era, amigão. Ô, cara, se sair lá fora, se pegar passar qualquer cidadão na rua, você bater nele, você vai preso. Sim. Um torcedor bate, espanca e não acontece nada. Então, cara. essas coisas que a gente não consegue entender. Não dá pra entender. E não é só questão de futebol, isso não é mais que futebol, não é questão só de prender, vai lá atrás, é muita coisa que envolve. São também os infiltrados também, né? Tem muita gente também que vai infiltrado só pra badernar, né? Mas e tem também os valentões, né? Tem o cara que... Sim, sozinho não encara ninguém. Sozinho o cara é um anjo. Tem gente que tem o corpo muito grande, porém dentro da cabeça é uma ervilha. Bom, deixa eu colocar aqui participação do pessoal nesse assunto aqui. Tem muita gente participando. O Ronaldo Camilo tá dizendo Dali Bugre. O Marcelo Matos diz que o Bugão vai vencer por 3-1. A Luneta escreveu boa noite. Nós, Macaca. O Cláudio Chiminazo tá dizendo que a Ponte vai vencer de 3-0. Um abraço, viu, Claudião? Muito obrigado aí pela audiência. O Antônio Pedro Souza, Ponte desta vez vai cair nos pés do Guarani. O Edil Chaves, WM, representando o Bugrino nessa mesa alvinegra.
Oi, Edil, seja bem-vindo aqui também. Seja bem-vindo e se informa mais, porque tem gente que não, mas também não tem problema. O Edil é gente boa, não vai ser mal educado. Não, mas pelo contrário. Aliás, por que você não convidou o Edil para vir aqui, né? Então, tá porque vendo? Eu convidei uma pessoa e no fim acabou não vindo. Não, ô Edil, ó, pega no pé do Mas não é só eu que estou representando, né? Tem mais. O lado Alviverde, não. Tem um outro aqui que representa muito bem. Paulo Miranda Botaro, aqui Bertioga, Litoral Norte, Bugrão 2-0. Luneta, para o torcedor de futebol deve ser diversão, olha aqui, ó, não guerra. Temos adversários, não inimigos, e que vença o melhor. O Paulo Roberto disse que ela falou tudo. Leonardo Lagares, Ponte Preta 3-1. Vamos lotar a geral. Abraço a todos da rádio. William Vilela, falta punição de verdade para esses baderneiros. Alex O Máscara. Ô, rapaz, gostei desse nick aqui, hein? Alex O Máscara. Escreveu hashtag, né? Como eu sou das antigas, viu, Alex? Jogo da velha HSG, tá bom? Cleverson Moraes, vamos que vamos, Bugre. O William Vilela, mais um que coloca hashtag HSG. O Alex diz que o Guarani é mais amor. Blog Raça e Tradição. Diz não foi falta de respeito, Melo, foi crime. Em relação aos torcedores da Ponte que foram até a casa lá do torcedor do Guarani. Sim. É crime, exatamente, isso. O Vado Menegasso diz que baderneiros na verdade vou colocar aqui o verbo na conjunção correta, são minoria, né? Concordo com você, Vado, só que eles fazem um estrago, velho. Essa minoria que é o problema. Se eles fazem um estrago, eu falo... acaba afastando, né? O torcedor comum, né? Eu falo que é como ouvinte de rádio. Você vai dar um prêmio pro ouvinte, você tá tocando música que o ouvinte pede, você vai atender 100 pessoas, tem um que vai estragar a sua vida. A sua rádio é rock, o cara pede Padre Marcelo Rossi. A sua rádio é gospel, o cara pede João Mineiro e Marciano. E se você não toca, ele fica bravo, né? E aí você fica com o saco cheio, né? Sendo que só foi um cara que te encheu as paciências. O João Carlos Silva, Ponte Preta Amada, é nóis. O Eduardo Magalhães, olha o que o Eduardo Magalhães está colocando aqui, hein? Poucos sabem, mas o Ivan, goleiro da Ponte, é cria do Guarani. Eu não sabia dessa, não. Sim, ele começou lá com 15 anos. Ele, inclusive, concedeu uma entrevista coletiva hoje. Disse que ele ficou lá um tempo lá no Guarani, mas ele já está há 5 anos na Ponte Preta e já está aí para completar 50 jogos. Sim. Eu, na minha opinião, o Ivan, logo ele vai subir na carreira, é time grande, não sei a opinião aí dos companheiros. Se ele continuar nessa performance, é um jogador até para um dia, né, mais para frente, é claro, chegar a vestir uma camisa da seleção brasileira. É um excelente goleiro. Muito bom goleiro. Tem que evoluir algumas coisas, mas muito bom goleiro. Tem um futuro tremendo esse goleiro da Ponte. Pra você ter uma ideia, ele fez com que a diretoria da Ponte simplesmente descartasse o Aranha, né? Que eu vou mais uma vez dizer o que já falei das outras vezes aqui. Pra mim, o Aranha está entre os 3 melhores goleiros que vestiram a camisa da Ponte. Quem são para você os melhores goleiros? Na ordem, Carlos, Sérgio e Aranha. Para mim, os 3 melhores goleiros que já vestiram a camiseta da Ponte Preta, e ele tá nesse nível. E por outro lado, né, o Guarani teve problemas, né, Wagner, com os seus goleiros aí, depois da saída do Bruno Brige, né, que era unanimidade, né, um goleiro acima da média. Eu achei que ele fez errado, né, saiu no momento errado do time, foi lá para uma equipe lá de Portugal lá, totalmente desconhecida. Mas o cara tem que fazer o dinheiro, tem que fazer carreira. Mas o próprio doutor Arthur falou que ele saiu por causa de 10 mil reais a mais ou a menos. E se ele tivesse permanecido aqui no Guarani, de repente o Guarani conquista o acesso, se ele tivesse aqui, ele poderia acertar, né, contrato com outro time. Mas peraí, então a gente não pode colocar a culpa no Bruno Brige, tem que colocar a culpa na direção do Guarani, que não pagou esse dinheiro para ficar com o goleiro. Quantos pontos, por causa desses 10 mil por mês, o Guarani perdeu com o Oliveira e com, como é que é o nome do goleiro lá, que eu nem sei falar o nome lá? Jorge. Esse daí jogou uma partida apenas. E enfiou no saco, né? Exatamente. Enfiou os pontos no saco. O Oliveira também foi outro, e agora com a Genora, ele fez 2 jogos, né? Estreou lá contra o Sampaio Correia, não foi muito exigido, contra o Atlético também não teve muitas bolas de nível de dificuldade. Agora vamos ver no derby, né? Ele ainda está um pouco, né, acima do peso, né? Para não dizer muito.
mas é um goleiro que pelo menos inspira mais confiança, né? Mais experiente, né? Bom lembrar que o Oliveira, quando fez a estreia, fez uma grande partida, hein? Contra o Oeste, foi um dos melhores em campo. Exatamente. O segundo jogo aqui no Brinco ele foi bem também, mas depois desandou a maionese. Mas seria bom pro Guarani que o Agenor não siga essa mesma linha, né? Quer dizer, foi bem na primeira, bem na segunda. Nossa, já pensou? No derby acaba tomando um peru? Tiraram uma história aí de que o goleiro o Agenor era reserva, né? Do Oliveira, né? Olha, o que eu vi do Agenor jogar, eu lembro bem do Agenor no Joinville e lembro partidas no esporte. Aí você vai me dizer, mas no esporte ele é muito criticado. Não, ano passado ele não foi criticado, não. Ele jogou muito no esporte. Às vezes que eu acompanhei ele no esporte, ele deixou a desejar, hein? Não, mas não ano passado. Não ano passado. É lógico que é difícil pra ele substituir o Magrão. Qualquer goleiro, olha o São Paulo, que até hoje não conseguiu passar confiança com o goleiro. Mas eu reputo que ele é muito mais goleiro do que o Oliveira. Sim. Ele é muito mais goleiro. Mais goleiro que o Oliveira também não precisa. Não, mas ele pegou banco do Oliveira lá no Joinville. Tanto que o Oliveira tem mais nome no Joinville do que ele. É difícil, meio que equiparado os dois goleiros. Também não é tão melhor assim. Eu também. Não acho que é equiparado. Eu acho que ele vai assumir. Ele é mais goleiro. Ele é mais goleiro. Mas não é também tão melhor assim, se eu falar assim. Eu acho que é. O que aconteceu lá no Joinville. Acho que o Bruno, sim, era melhor que todos esses. Mas também quando chegou ninguém sabia. O Agenor era titular, né? Aí ele acabou se machucando ou ficou suspenso lá. Me parece que ele ficou machucado. Aí o Oliveira entrou. Fez alguns jogos, né? Ganhou a confiança do torcedor, aí com a recuperação do Agenor ele voltou. Aí colocaram lá uma faixa, lá volta Oliveira, né? Porque... Sim, mas... essa foi a história, né? Em 2015, quando o Joinville subiu, o Agenor era o goleiro e fez um campeonato sensacional para o time do Joinville. Subiu campeão, né? Isso, a gente tem que analisar também o time, né? Porque às vezes o time não ajuda, a bola chega 250 vezes pro cara, não é possível, né? Uma hora ele vai falhar, né? Mas ele foi bem nesses dois jogos, eu até dizia no meu destaque, né, que o Guarani... Eu disse aqui, e o senhor me cornetou, eu disse na transmissão que ele era mais goleiro e que ele vinha para assumir a camisa de titular. E você acertou, parabéns. Muito obrigado. Depois eu pago uma pizza para você, lá da pizzaria do Dadá. Então o Guarani vai repetir apenas 2 titulares do último derby, né? O volante Ricardinho e o atacante Bruno Mendes. O time do Guarani do primeiro turno, Bruno Brígido. Lennon. Já não está mais. Não está mais. Também não está mais. Lennon também não. Everton perdeu a condição de titular, o Everton alemão. Edson Silva também banco. Marcílio, lateral esquerdo, banco também. Aliás, nem no banco tem ficado. A defesa inteira foi trocada. Hoje o Guarani, né, o seu sistema defensivo. Vamos enumerar aqui se piorou ou melhorou. Bruno Brígido e Agenor. Bruno melhor. Acho que isso ninguém. Não há dúvida. Se alguém tiver algo diferente, fala. Não. Aí é unanimidade, né? Então o Guarani sai perdendo aí com o Agenor. Na lateral direita, Lennon, hoje Kevin. Pra mim, melhorou. Pra mim piorou. Pra mim piorou também. O Kevin tá bem, tá entregando bem, não tá comprometendo, mas o Lennon é mais lateral direito. Mais experiente também. O outro é mais balanceado. E o Wagner? E aí, Wagner? Kevin e Lennon. Olha, o Lennon é mais jogador, mas o Kevin tá no ascendente. Sim. Ele tá muito bem na lateral direito. É surpreendente até. O Lennon, ele era um jogador regular, né? Mas não saía daquilo, né? Quantos anos o Lennon tem? Uma nota 6. Melo. Nota 5. O Lennon... Agora o Você Kevin... sabe a idade dos dois? O Lennon me parece que tinha 22. O Lennon chegou a ser unanimidade. É. Quando não jogava era desfalque. O Lennon, e o Kevin, quando entrava, era muito criticado. Mas aí ele teve uma sequência de jogos e ele melhorou muito. Tá, mas o Lennon, vou dizer aqui. Hoje o Lennon é mais lateral. O Lennon, pra mim, no ataque ele era bom e na defesa ele era melhor ainda. O Kevin, pra mim, no ataque é bom, só que na defesa deixa a desejar. Avenida Kevin, também concordo. É bem por aí. Então pela votação aqui, o Guarani piorou na lateral direita. Anota na sua papeleta aí, ó. Vou anotar aqui para ver quanto que vai ficar. Anota aí, ó. O ouvinte pode participar aqui já com a gente também. 2-0 aí. 2-0. Piorou. Zaga central, Everton Alemão foi o zagueiro e hoje o Felipe Maia. Melhorou bastante. Melhorou, então melhoram. 2-1, vai. Na quarta zaga, Edson Silva no primeiro turno. Pula. Próximo. Empata. Hoje o Fabrício Carioca. Lateral esquerda, hoje o Pará. Melhorou no meu opinião Melhorou também. bastante. Era o Marcílio. Melhorou um bocadinho. Um bocadinho, não bastante. Mas melhorou. Tem bola parada agora. É o escape do Guarani.
Já não está mais. Baraca, hoje o primeiro volante do Guarani é o William Oliveira. O Baraca tava bem, mas o William tá muito bem também. Melhorou né? também. O Baraca Baraca pesava fez uma a idade, boa né? Série A2, né? Mas na Série B ele caiu Mas muito. O produção. Derby arrebentou com a passagem do Baraca no Guarani. Vamos combinar, vai. Melhorou, vai. Não entrega um passe de 2 metros, não sabe entregar. Mas quem Destrói, Mas quando mas foi não contratado, sabiam que Era era assim isso. mesmo. Não, mas Era ele assim. começou bem, né? Depois do Não, ele fez uma finalzinho dele- série A2 sensacional, né? Mas é série A2, agora é outro campeonato. Melhorou, tá 4-2, viu? Então o Guarani melhorou. O Ricardinho já estava, então não vamos Não votar. vamos votar. O Bruno Nazário, quem que a gente poderia colocar aí? O Rafael Longini na posição do Sim. Bruno O Nazário? Longini é do Rontinelli, né? Não? O É porque o Longini- Rondinelli hoje perdeu o espaço no time. Ele É, é mas banco de é o- reservas. Não vai jogar o Matheus Oliveira. Não, mas está confirmada a escalação? Não, o Aston Mello já passou Já aqui. está, praticamente. O que o Aston Mello falar, Então ele vai vamos jogar. colocar aqui o Rafael Longini na posição do Bruno Nazário. Cara, aí eu acho que... dá Perdeu. igual. Perdeu? Perdeu. O Longini é o artilheiro do time, 8 gols Ô, marcados. Melo, não teria que colocar o Rafael... Eu vou dizer que apesar do Bruno Bridges, do Bruno Nazário ter feito um campeonato sensacional pelo Guarani, mas eu vou dizer que o Guarani ganhou com o Rafael Longini. O momento do Rafael é espetacular, né? Eu também. Na minha decidiu opinião, os o jogos, Rafael Longini também. O legal é os caras que passam atrás cornetando aqui, ó. 5-2, então, melhorou. Melhorou. Agora teve o Rondinelli, que perdeu a condição de titular, está no banco. Pro Bruno Xavier. Aí no lugar do Rondinelli, poderíamos colocar aí o Bruno Xavier, né? Eu gosto do futebol do Rondinelli, cara. Gosto do futebol. Quando tá acordado, né? Ele é vagalume, né? exatamente. Ele acende e apaga. Mas dificilmente erra um passe. Mas o Bruno Xavier começou bem. Agora é duro, né? Você votar num cara que jogou 2 partidas com que já contra vem- um cara que já tem 30 jogos no Guarani, né? Aí eu E nesse setor aí tem também o Jefferson Ney, né? Que poderíamos colocar aí. eu confesso que... Eu ainda fico com o Rondinelli pelo histórico dele, né? Eu vou... O Bruno eu também quero esperar um pouquinho nessa mais. Eu vou ficar em cima do muro, O Bruno- eu não sei. Aí, pô, Eu vou voto também- do O Rondinelli foi titular, mas hoje ele está no Ele banco de vai pro reservas. banco com certeza. Sim, ele vai pro banco, mas eu quero esperar um pouquinho mais Agora do Bruno tem um Xavier. outro aqui que não precisa nem votar também, o Eric. Não, pelo amor peraí, de Deus. aqui como é que ficou então? Ganhou ou perdeu com o Bruno e o Rondinelli? O Rondinelli já estava, né? Então nem ganhou nem perdeu. Então tá, vai. Né? Tá 5-2, vai. Agora o Eric. Ah. Vai jogar quem? Vai jogar o C lá, o Aston Mello? Que Vamos pôr o isso? C aqui, 6, vai. E o Bruno Mendes. Todo Que é o mundo está mesmo. igual, é o mesmo. Então, Então, foi é- 6-2. Melhorou. Melhorou. O time do Guarani melhorou. E a Ponte Preta? Isso, O que agora vocês é acham? com vocês. Vamos lá, mas você vai votar também, o Aston Mello. Não, mas é que não acompanho, né, muito. Mas né? você viu o jogo, você viu o derby, não viu? Ah, sim. Você viu o derby? Oxe, peraí, como é que Você não? tem o time aí de cabeça? A Ponte jogou com o Ivan, é o Ivan que vai jogar. Então, Só deixa eu pôr um parênteses rapidinho, Ah. Carlos. Também a gente tem que ver jogadores que evoluíram, que é o mesmo, mas evoluíram. Não vou falar qual do jogador que evoluiu. Pode dar sequência aí. tá bom, vamos lá então. Ivan é o goleiro, né? Foi o goleiro do derby. O Igor Vinícius, apesar de ter sido substituído pelo Brigatti a 35 minutos do segundo tempo no jogo contra o Londrina, depois que errou um passe de 5 centímetros, aí o Brigatti perdeu a paciência com ele e colocou o Juan. Mas eu acredito, o Celso, que vai jogar o Igor. Eu acredito que vai jogar o Igor, mas eu acho que o Ram merecia. Eu acho que ele merecia. No lugar do... Eu acho que ele merecia. Eu fico com o Igor. Eu acho o Igor mais lateral. Eu também acho. A Ponte Preta, é o que eu falei, a Ponte oscila muito. E o Igor é um dessas peças que oscilam. Mas o Igor é muito mais lateral que o Juan. E a sequência também, né? Que o Igor vem mantendo os jogos. Mas olha, veja bem, sequência. eu tenho uma opinião muito. Eu sou muito chato. Eu não acho que eu não admito que um jogador erre um passe de 5 centímetros e provoca um contra-ataque como ele fez. Ah, mas o Juan errou também, já errou também muitas Mas vezes. assim, Viu? eu acho que o Ram merece uma O oportunidade. Juan, Eu acho que ele saiu injustamente do time, O só que o Juan- Nicolas agora tá jogando bem, então... mas vamos lembrar, o Igor errou nesse último jogo contra o Londrina. Mas a Ponte Preta fez um jogo contra o Boa, que eu fiz aqui com o Marcelo Corsato. O Juan foi um desastre. Horrível. Então, assim, não dá pra falar por um Mas por um lance, essas por um coisas, passe. essas coisas de Ponte Preta contra Boa, contra Londrina,
contra os times lá de baixo, é algo a ser estudado, isso é verdade. Estudado detalhadamente. Porque histórico isso, né? Histórico. É uma coisa assim que eu não consigo entender o que acontece. Bom, agora aqui do Igor Vinícius, acho que a gente não deve votar porque vai ser o mesmo cara, né? Renan Fonseca também joga. Tô vendo, ó, a Ponte Preta vai jogar praticamente, são poucas alterações do time anterior, hein? Renan Fonseca é o mesmo. Aí na quarta zaga, né? Reginaldo. Aqui no site que eu peguei, tá vendo? Não fui no futebol interior. Foi o Reginaldo que jogou, né? Então o Reginaldo jogou, aqui tá outro, né? Mas foi o Reginaldo que jogou. Inclusive fez até gol. Fez gol. Então. Não, aqui não, eu peguei aqui. Mas então o Reginaldo. Na lateral esquerda, naquele jogo jogou o Ourinho. Agora vai jogar o Nicolas. Agora vai jogar o Nicolas. Só que a gente tem que pegar, né? Eu tenho na retina o jogo do Ourinho, porque naquele derby, né? Os expoentes, Danilo Barcelos, Ourinho, André Luiz, Igor Vinícius e André Luiz. Tanto que o Igor Vinícius, ele fez um passe pro André Luiz, ele estava na ponta esquerda, ele virou o jogo, achou o André Luiz nas costas do Marcílio, né? Então, na minha opinião, os 4 jogadores que fizeram o jogo pra Ponte aquele dia. O Ourinho jogou muita bola aquele dia. Então a gente conta com o Ourinho de hoje, vai comparar o Nicolas com o Ourinho de hoje, ou com o Ourinho do derby? E aí? A gente tem que, na minha opinião, assim, quem pode dar mais numa boa fase? Não, né? Então eu acho que o Ourinho, por enquanto, ainda está na frente do Nicolas, mas o Nicolas vem crescendo também, né? Tá, mas e aí? Como é que faz? Mesa? Quem... o Barcelos está descartado nessa posição? Não, o Barcelos lateral esquerdo não joga. O Barcelos, eu acredito que o Barcelos vai jogar no meio. Eu vou até fazer aqui um provável time da Ponte Preta. Acredito que ele vai jogar no meio de campo. Mas o Barcelos perdeu muito espaço na Ponte Preta, principalmente com o João Brigatti. Mas e aí, gente? Nicolas ou Ourinho? Ourinho é melhor. Ourinho é melhor. Eu voto no Ourinho também. Mas não vai jogar. Não vai jogar o Nicolas. Vai ficar no banco. Vai ficar no banco. Mas então a Ponte perde. Então, primeiro, então a Ponte está com um ponto, tá com um negativo aqui, tá? O meio-campo da Ponte, naquele dia teve o André Castro. Não joga. Vai jogar o Natan. Esse evoluiu. Esse aí tá jogando, evoluiu também concordo. Então, ele evoluiu. Essa peça que eu queria falar, ele evoluiu bastante quando ele chegou. Quando ele chegou é uma tragédia. Até porque ele é zagueiro de origem, né? Então acho que ele estava tendo um pouco de dificuldade em adaptação. O espaço de um meio de campo para zagueiro é diferente. E ele tem conseguido, encaixou bem agora como volante, evoluiu bastante. A Ponte Preta veio junto, né? Acabou crescendo junto com ele, né? Oscilou, cresceu, subiu, depois uma Ponte Preta e Guarani é uma montanha-russa no brasileiro. Agora, na volância, como gosta de dizer o Marcelo Corsato, sempre trazendo palavras modernas pro nosso Rádio FI. A Ponte vai ter problema, porque o João Vitor não vai poder jogar. 3 volantes também? Dois. A Ponte geralmente joga com 2 volantes, né? Mas falaram 3. Não, é porque eles estão colocando o Thiago Real como volante e o Lucas Mineiro como volante. Não, mas o Thiago Real não é volante. Se jogar com 3 volantes também, vai ser um pega pra capar naquele meio campo, hein, Wagner? No lugar do, por exemplo, no lugar do João Vitor, o João Vitor não vai jogar. Então vamos tirar ele. Então, mas eu queria Quem jogou no jogo foi o Paulinho. O João Vitor estava numa fase horrível. Tanto que aqui várias vezes eu pedi pro João Vitor não entrar, ele ficava no banco de reservas. Foi mal contra o Londrina, hein? Foi mal. Eu não fiz esse jogo, eu estava no jogo do Guarani. Mas eu só quero focar aqui que é o seguinte, essa retomada da Ponte Preta, porque a Ponte fez um começo de campeonato até bom, né? Depois da vitória do derby, deu uma melhorada no time. Até o derby tava horrível, né? Tava na mesma pontuação os dois. Não, o 4 e 3 pontos, não era? Não, o Guarani tinha 6 pontos. Era pouco O Guarani era muito favorito. O Guarani era 2 vitórias e uma derrota. O Guarani era muito favorito pro derby. E uma vitória. O Guarani era muito favorito. O Guarani era muito favorito. Mas eu só quero focar no João Vitor rapidinho para colocar, porque o João Vitor não vai jogar. E essa melhora da Ponte Preta passa muito pelo João Vitor. O João Vitor comandou o meio-campo da Ponte Preta nesses últimos jogos. Eu sou um crítico ferrenho do João Vitor. Eu aqui cansei de falar, pega o João Vitor, manda pra alguém, pelo amor de Deus, tira do time, tá no banco de reservas, não coloca pra jogar. Tanto que no jogo que ele entrou, e o primeiro jogo que ele foi bem depois da retomada, eu falei aqui no microfone da rádio que esperava ver o João Vitor jogar mais daquele jeito. Porque quando ele chegou na Ponte, ele teve uma contusão depois. Mas antes da contusão, ele jogava muito. Ele é bom jogador. Mas o ano passado foi horrível. Trash. Foi horrível. E esse começo de temporada foi horrível. Mas a retomada da Ponte, essa melhora da Ponte, porque a Ponte melhorou.
Ponte deu uma melhorada na mão do João Brigatti, mas foi o João Vitor comandando o meio campo. Então a Ponte vai sentir muita falta. A Ponte deu uma melhorada, você tá sendo bonzinho, né? A Ponte deu uma melhorada, isso é jeito de falar, cara. Com o Doriva, a Ponte era um arremedo de A tiro. Ponte melhorou, isso é um jeito de falar. Sim. É uma metáfora, vamos dizer assim. A Ponte melhorou, mas o João Vitor vai fazer muita falta nesse derby. Tá, e quem vai jogar? Que pena Acho que que o Paulinho, né? Que pena que o João Vitor toma muito cartão, né? É. Ele prejudica muito. E é um cara experiente, né? Muito. Já Experiente. deveria saber o Já caminho das voltou, pedras, né? Toma cartão, boa. Esse é o problema dele, mas ele comandou o time da Ponte nessa retomada. Eu acho que o Danilo Barcelos vai jogar. Tá, não, mas vamos fazer aqui. Então, o Paulinho... Ou o Lucas Mineiro. O Lucas Mineiro vai jogar mais uma segunda O Lucas linha. Mineiro foi poupado, hein, no jogo contra o mas Londrina. O Lucas Mineiro vai ser o armador do time. ele Escreve vai aí, vai jogar na ser o linha mais 10 à do frente. time, porque nas 3 últimas partidas ele jogou muito. Então joga o Natan de primeiro volante, tem que botar um volante aí. Paulinho e Lucas Mineiro. Paulinho. Então é melhor não pôr o Paulinho também. Mas ele viu? vai por quem? Tem o Thiago Real. Ah, o Thiago Real, daí vai ficar com problema Aí o na time fica marcação. muito aberto. Vai jogar o Paulinho. Ramires não joga? Tem o O Ramires jogou mal demais. Ah, hein? mas pode ser o Bruno Ramires, eu acho Não. que vai jogar ele. Aliás, deixa eu falar uma coisa pra você. O Bruno Ramires ganhou a posição com 10, 15 minutos do jogo contra o time do Criciúma. que entrou muito Entrou, bem. fez um gol, inclusive Mas esse entrou narrador bem. que vos fala aqui gritou 1000 vezes o nome do Yuri, né? Mas vou adivinhar que o cara Passaram tava lá errado pra ainda. fazer o gol. Né? Não, passou errado, não, cara. não, Foi- só se foi ele então, Me passou porque errado, o me segundo passou gol errado. do João Vitor passaram certo, que foi eu que narrei. Mas eu falei 1000 vezes, mas não foi só eu não. Carlos Cabela, peguei na mão dele ontem lá no jogo contra o Red Bull, também gritou Yuri. Meu amigo Carlos Batista, o primeiro nome que ele disse, Yuri. Então não foi só eu, não fui sozinho nessa, né? Depois consertaram e eu, como estava do lado de Marcelo Corsato e Luiz Fabiani, não tive o prazer de ser consertado, né? Fui consertado 10 minutos depois. Mas tudo bem. Mas o Bruno Ramires fez 15 minutos contra o time do Criciúma e ganhou a posição. Eu, se sou o Danilo Barcelos, bato nas costas do Brigatti e falo, vou embora. Não, mas não pode ser assim, cara. Muito radical, Pode ser assim, muito né? radical. Ah, mas calma. Calma. o Danilo Você mesmo fala isso pra mim. Você não pode criticar o cara por um jogo ou por meio jogo e também não pode elogiar o cara por um jogo. Pois, mas por 15 minutos você vai escalar o cara no time titular e vai Hein? deixar o Danilo Barcelos que vinha jogando... Mas o Danilo Barcelos não é Então, volante. Não, e outra, Carlos, ele foi contratado. O Bruno como- Ramires jogou de terceiro homem do meio campo contra o time do Londrina. Mas ele foi contratado para resolver o problema de meio de Por isso campo que jogou também. mal. Mas eu acho Pode mesmo falar de um jogo. assim que joga o Um Paulinho. jogo onde todo mundo do time. O Ivan errou. Ô, O Celso, time todo jogou mal. mas vamos lá, se você não vai bem, se você não vai bem tecnicamente, eu penso assim, e o torcedor da Ponte sabe o que eu estou dizendo aqui, por exemplo, o torcedor Ponte Pretano tem o Monga como ídolo. Ah, com certeza. Só a Ponte Preta faz isso. Só a Ponte Preta faz isso. E, ó, não vou aqui, pelo amor de Deus, em tirar a Não, história não do é Monga. desmérito, não tá Né? desmerecendo Time ninguém. que, se você perguntar pro torcedor da Ponte, fale um centroavante aí na bucha. É o mesmo que você perguntar o 10. Só eu vou falar Renato Cajá. Todo mundo vai falar de cá. Né? Não, Agora, peraí. centroavante, se você perguntar pro torcedor da Ponte, centroavante da Ponte Preta, Monga. Não, mas tem Só que a Chicão aí Ponte já também. teve o Washington, Tem Chicão. só que esses É, caras não muito bem. ralavam. Luiz Fabiano. Luiz Fabiano. Só que esses caras não ralavam o que o Monga ralava, entendeu? Então, o Danilo Barcelos tem isso. Às vezes não tá bem na técnica, mas ele não para no jogo, velho. É. Ele corre, ele sua tem a bola A parada. da Ponte Tem a gosta bo- disso. E tem a bola parada. Eu vou falar pro senhor, Alambrado treme. A torcida da Ponte adora. Pois é. Carrinho. Pois é. Mas eu Carrinho, acho que se pegada. o Bruno entrar, ele entra na vaga do Danilo e não do Paulinho. Ah, mas eu não colocaria o Bruno Não, mas Ramires então, pra mas eu jogar. acho Então vamos tentar focar no time que vai jogar, pra não Paulinho. deixar o cara que tá ouvindo no internauta louco. Paulinho, então, no lugar do... O Paulinho joga, né? O Paulinho foi o volante do primeiro derby. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo Você tá certo. contando quantas mudanças tem? Porque o Melo falou que só 2 vão jogar, né? No time do Guarani. Guarani. No time do Guarani. No time do Guarani. Na Ponte Preta, por enquanto, 2 Só o mudanças. Nicolas, né? Não, 2 mudanças. Então, O Nicolas e o Natan. Então quer dizer que a zaga quase inteira a joga. zaga inteira. Tem que controlar o tempo, viu? É. O Guarani foi mais rápido. Você já- Isso, Melo. Controla aí, controla Tá aí. bom, Melo. vamos lá. No meio-campo, no meio-campo da Ponte, aquele dia jogou Thiago Real e Danilo Barcelos. Então vamos colocar mais 2 jogadores à frente aqui. Lucas Mineiro joga. Lucas Mineiro vai jogar. E eu acho que o Danilo Barcelos joga também. Eu também acho que o Danilo Não vai joga. colocar o Thiago Real, né, Thiago? Não, Seu tá- xará. Tá voltando agora, né? É, eu acho que entra Danilo. Então vamos lá. Danilo. O Wagner concorda com isso também? O Wagner, o Melo. Eu botei o meio-campo da Ponte aqui. Olha, eu não acompanhei treino, não ouvi repórter nenhum falar quem tá fora, quem tá dentro. Mas eu, se fosse o treinador da Ponte, colocaria o Natan, Lucas Mineiro, Ramires e Yuri. E
na frente, André Luiz e Júnior Santos. Eu acho que é o melhor da Ponte no momento. Uma boa escalação. O ataque da Ponte vai ser esse. Mas o Yuri a gente não pode contar como meia, pode? Não, a Ponte tá jogando no 4-3-3, né? O Yuri vai jogar. O Yuri joga. O ataque é Yuri, André Luiz e o... Então ele acertou o meio campo. Júnior Qual foi Santos. o meio campo que você falou aí, Wagner? Natan, Lucas Mineiro, considerando 2 volantes, e os meias Ramírez e Yuri, embora o Yuri não seja. Daí o Danilo Barcelos vai pro banco. Danilo Barcelos vai no banco. Banco, ele, Então, o meio o campo Leal. dele tem o Ramírez, O Natan e o outro... Lucas qual que é? Mineiro. O Lucas Mineiro. Mas eu o meio campo... concordo com o BG Luiz. Eu acho que o Ourinho também tem que ser o titular. BG Luiz lá de Primavera Não, mas o do Ourinho Leste. não vai jogar. O Ourinho vai ficar no banco. O Ourinho não vai Mas jogar. poderia jogar. Vai ficar no banco. Pelo a gente já tá no meio campo. Senão Mas o meio campo da Ponte vai ser o Paulinho no lugar do João Vitor suspenso, isso é fato, né? Então vai ser Natan, Paulinho, já votamos aqui, o meio campo é o mesmo. É mais ou menos o time do Wagner ali. Danilo Barcelos ou Bruno Ramírez. O Bruno Ramírez não vai jogar o Lucas Mineiro. Será que ele não vai pôr Não o Bruno vai, Ramírez? ele poupou o Lucas Mineiro no jogo contra o Londrina. Não, o mas Lucas ele vai pode jogar. colocar Não, de o terceiro, Lucas três vai jogar. volantes, não Não, eu vai acho que é o colocar. time que o Wagner falou ali. Eu acho que O ataque da Ponte só Preta tira A Ponte o jogou contra o Criciúma, gente. o Bruno e coloca o Paulinho. É o time que o Não. Wagner A Ponte jogou falou. contra o Criciúma, presta atenção, a Ponte jogou contra o Criciúma com o Natan, o João Vitor e o Lucas Mineiro, meu filho. São 3 volantes, ó. E ele não pode colocar 3 volantes, ele tira o João Vitor e bota o Bruno Ramírez. Aí a Ponte fica com o Natan, Bruno Ramírez e Lucas Mineiro. Mas o meio campo da Ponte escreve aí, vai ser Natan, Paulinho e Lucas Mineiro. Eu acredito no Marcelo ali, no Carlos ali. O meio campo da Ponte Qual é vai a ser... sequência do Paulinho? Que eu não tenho. Paulinho acompanhado. tá entrando no segundo tempo, entra em todos os O jogos no problema segundo do tempo. Paulinho é que ele não tem caixa, ele não consegue jogar 90 dois minutos, né? tempos. Pois é, mas para jogar nessa posição tem o Bruno Ramírez, que não foi bem, o Thiago Real voltou no jogo anterior, não vai jogar titular, e o Paulinho é o único que tá Você treinando tá falando aí. que vai jogar o Paulinho, né? Paulinho. Eu cravo que vai jogar o Bruno Ramírez. Vamos Vamos ver. apostar um... Vamos postar Tá. um O ataque, então, é esse que o, Vamos postar o quê? que o Wagner contou aí. O ataque é o André Luiz igual, não mexe. André Luiz joga, Yuri joga. O Yuri joga, não estava nesse time. A Ponte ganha ou perde? Sai Danilo Barcelos, entra o Yuri. Porque o Danilo Barcelos jogava na posição do Yuri. Ah, o Yuri tá jogando muito. Tá jogando melhor. Tá Eu acho que a jogando Ponte bem. ganha. Chegou meio tímido, né? Mas já tá mostrando, ó. Esse negócio de E é pegar da o... posição, Aqui veio. né? E é da posição, não é Então, mas esse improvisado. negócio do cara chegar, não sei da onde, já botar o cara pra jogar, eu acho que isso não Tá, vira, vamos cara. terminar rapidinho aqui. Felipe Cardoso e... Entre Júnior Santos e Felipe Cardoso. Júnior Santos. Júnior Santos. Júnior Santos. Então, a Ponte... Sem dúvida. Então, segundo a mesa aqui, os times melhoraram. O Guarani 6-2, a Ponte 3-1. São 4 diferenças, são 4 novidades nesse time da Ponte Preta perante ao time anterior, o time que jogou. O Guarani, quantos diferentes? O Guarani são 9, né? O Guarani 9. só tem 2 E a Ponte, jogadores. 4. A Ponte 4. Mas a Ponte Só tem... que a Ponte trocou de tem técnico. o Guarani, outra- não. Guarani não. O Guarani não. O Humberto tem uma sequência e o Brigatti tá tentando ainda se estabilizar no Eu vou comando, tentar né? fazer uma conta rapidinha aqui, mas eu acho que o Guarani e o Fortaleza são os únicos times, e o CSA, né? Os únicos times que mantiveram o time. E vai O ser técnico. o primeiro derby, né, do João Brigatti, né? Ele que gosta de treinador. incendiar, como treinador. Como isso treinador. mesmo. Aliás, Mas faz parte, viu, opinião Melo? da mesa, quem é melhor treinador? O Loser ou o Brigatti? O Loser. Hoje o Loser. O Loser tá mais pronto, né? Tá mais São pronto. estilos bem diferentes, né? O Brigatti é no oba-oba. Ó, tecnicamente o Loser é mais treinador. Ó, Mas é injusto fazer essa comparação, porque o Loser tem mais jogos, né? Não, Tem assim, o campeonato inteiro, né? Não, como justo, eles são treinadores, os Não, dois hoje. sim, Marcelo. Eu mas acho- ele Consegue extrair mais dos Eu jogadores, o Brigatti? Eu acho que é o Loser. O Loser ele perdeu, que nem o Austin já trouxe aqui, o Loser perdeu se o o time Doriva inteiro. se o Doriva tivesse na Ponte Preta ainda, você ia ver o estrago que estava sendo não, feito. o Doriva esquece. Não, agora. mas eu acredito que a Ponte só ganhou, né, do Guarani no primeiro turno por causa do Brigatti, viu? Porque se fosse deixar nas mãos só do Doriva, Não, esquece. porque a gente estava lá no gramado, né? A gente já percebeu, ele já entrou lá já provocando a torcida do Guarani, beijando o símbolo. E eu tenho certeza, aqui dentro do vestiário ele pilhou os jogadores, né? É. O Doriva ficou ali do lado, né? Até se assustou, né, com o jeito do Brigatti. O Doriva, com todo respeito, mas o Doriva, e a gente já falou, eu falei aqui nessa Ele é bancada. muito aqui, bonzinho, né? Eu já falei aqui nessa bancada. A Ponte errou ao contratar o Doriva e não deixar o Brigatti, que veio do título do interior. Agora, o Loser é um caso a ser estudado. Se você pegar 3 rodadas atrás, a torcida do Guarani estava caindo de pau no Loser. Só que veja só o que o Loser está fazendo com o time. O Guarani é Injustamente, quinto né? lugar. Quinto colocado no campeonato. E o Guarani, não é que o Guarani mudou de time 2 vezes. O Guarani tá tocando de time A terceira vez. toda rodada.
Não, e o Guarani tinha um Toda time da rodada. 2, aí montou um time pra começar o Brasileiro da Série B. Depois o outro. Desmontou esse time e ele tá ali, ó, Tá em lá, quinto colocado. tá lá. Tá trocando, né, a roda com o carro O trabalho do movimento. Humberto, Loser- na minha opinião, é E o espetacular. Loser tá lá. Esse Loser, o Aston Melo falou do Ivan, e eu vou pegar as palavras do Melo pro técnico Humberto Loser. O Loser vai ser treinador dos bons. Porque o cara que faz isso que tá fazendo com o Guarani, né? Sai jogador, no Corinthians, o treinador do Corinthians, lá o Carille também fez a mesma coisa, o Tite fez a mesma coisa. Tá, pega lá o salário, o Melo acabou de dizer aqui, o Brígido não ficou por causa de 10 mil por mês, né? E o Loser tá lá, arrumando o Guarani. Gente, o Guarani é o 5º colocado no campeonato, com goleiro mão de pau, um goleiro ruim, com centroavante que não fazia gol. O Guarani tem o segundo melhor ataque no campeonato. Pois é. São 33 gols marcados, só perto pelo Fortaleza tem 34. O Guarani tem um saldo de 1,5 gols por jogo, né? A média. E o Guarani mesmo... Mas o problema é a defesa, né? A defesa do Guarani sofreu 26 gols. Era, né? Agora parece que arrumou. Mas, né? assim, Parece que deu uma estabilizada. Vamos mesmo ver. quando o Guarani perde, você não vê o Guarani perdendo, tipo, jogando os 90 minutos mal. Às vezes ele perde tomando gol no finalzinho, No do, finalzinho jogo. do jogo. Mas e a Ponte é diferente, não uma crítica, mas a Ponte Preta, que nem perdeu pro Londrina, perdeu pro Boa, jogando muito mal. Ridículo, Né? horrível. E o Guarani pegou e o o Fortaleza Guarani e só colocou o não Fortaleza está, né, na roda. melhor colocado porque perdeu muitos pontos, né, Finalzinho Wagner? de jogo, né? Os acréscimos, né? Contra o Vila Nova, tá ganhando de 1-0. O Kaique foi fazer um pênalti aos 50 minutos do segundo tempo. Inacreditável, né? E contra Time o Brasil, ganhando. Pelota? Figueirense. Figueirense. E Fortaleza aqui em contra casa. o Fortaleza Boa, foi né? demais. Todo mundo ganhando Boa. O Guarani empatou com aquele goleiro lá que inventaram, o tal do Jorge, que levou um peru, um frangaço. Então, se você colocar aí na conta, ó, não precisa ir muito, né? Só contabilizar, né, os pontos perdidos aí nesses dois jogos. Contra o Boa, né, e contra o Vila Nova. O Guarani acabou perdendo aí 4 pontos. Hoje ele tem 35, com Estaria- 4 estaria em estaria com segundo. 39. Fora os outros jogos, né? Não, Fortaleza ganhando de 2-0. Pois é. O Paysandu lá na estreia levou um gol também aos 49 minutos de falta. E foi mesmo Fortaleza. assim, né, o Fortaleza, né? Eu Foi- falei o quê? Você falou Paysandu. Foi o gol Fortaleza, do isso. Gustavo. Perdeu pro Paysandu lá em Belém também, né? Todo mundo, o Paysandu, a Ponte foi lá e meteu 4-0. Time ridículo. Então, mas as campanhas de Guarani Ponte são mais ou menos idênticas. A diferença é 3 pontos. 3 pontos. 3 pontos. O Guarani Tem já os teve a altos frente. e baixos. É, né? e eu acho interessante essa caminhada, porque isso está motivando. É um campeonato praticamente à parte. 2 times da mesma cidade, na mesma divisão, um está olhando para o outro. Se o Guarani ganha, a Ponte vai ser obrigado a ganhar, e vice-versa. E há muito Eu tempo acho- que não acontecia Eu isso. acho né? interessante. Um motiva o outro. E as campanhas são praticamente iguais. Eu acho que até o motivo do Guarani ter entrado tão pilhado quanto o Atlético Goianiense foi que já tinham pegado o resultado da Ponte Preta, perdido de 1-0. Falou assim, ó, Tem isso também. Vamos passar Tem os caras agora, vamos comer esses adversários e vamos passar eles. Eu tenho aqui uma pergunta do William Vilela. O Marcelo tá mais nas redes sociais, mas eu peguei bem lá no começo, viu, Marcelo? E ele fez uma colocação aqui, eu até achei interessante. Eu preciso pagar aqui um intervalo, mas eu vou colocar essa discussão aqui. O William Vilela pergunta: quem será, na opinião de vocês, o cara do jogo? Thiago Caetano, o cara do jogo, quem será? Por que eu tenho que ser o primeiro? Porque você é o Posso comentarista. eu? Pode também. Pela Ponte Preta, Yuri. Acho que Yuri e o André Luiz. Isso, pela vamos fazer ordem. assim. Um de cada time Um de ou... cada time. Um Ah, de cada time. Quem será o cara do jogo? Vamos pegar um de cada time. Eu vou na Ponte primeiro o Yuri, vai. Yuri pra mim. E do Guarani o Bruno Mendes. Eu vou de... Não, Guarani eu vou de Longini e da Ponte Preta eu vou do Birimbau. Berimbau. Vamos lá, André Luiz pela Ponte. Ricardinho pelo Guarani. Júnior Santos. Ricardinho pelo Guarani. Ricardinho, Guarani. E quem? André Luiz, Ponte, Wagner. Isso. Tá, Celso Fittipaldi. Eu vou de Yuri pela Ponte e vou acompanhar o Wagner, porque eu vi o jogo do Guarani e o Ricardinho jogou muito. Ricardinho é bom jogador, hein? E aí, Jogou Melo? muito. Pra mim, Bruno Mendes, pelo lado do Guarani, e pelo lado da Ponte, o Ourinho. 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 Ivan e Bruno Mendes, hein? O Albert, Ivan E Bruno Mendes. Pela ótica do Ivan, Ponte ser- vai ter trabalho. Vai dar calor no Guarani. Ponte Vai dar calor no trabalho. Guarani. Porque o Ivan, mesmo no jogo contra o Londrina que a Ponte perdeu, não teve que trabalhar, não. O Wagner, goleiro que era do Guarani, tá lá no Londrina, teve que trabalhar mais do que o Ivan, goleiro da Ponte Preta, né? Eu vou ficar aqui com o André Luiz pra Ponte Preta e vou ficar com o Bruno Mendes pro Guarani.
Gosto de... Bruno tá com bastante voto, hein? Ah, o Bruno é bom jogador. Eu acho que só eu votei no Longini só. O Bruno é bom jogador. O Bruno é muito bom jogador. Então o Bruno Mendes ganhou aqui pelo Guarani, viu? Teve mais votos. E pela Ponte Preta, o André Luiz. Wagner já votou também? Votou. O Wagner já votou. O Wagner votou no Yuri e no Ricardinho. André Luiz e Ricardinho, isso. O Wagner tá aqui. André Luiz e Ricardinho. Então ficou o Bruno Mendes pelo lado do Guarani e o André Luiz pelo lado da Ponte Preta. Eu acho que tá... Tem muitas mensagens para você ler aí, viu, seu Carlos? O Marcelo que ficou responsável por isso também, né? Ficou para ler lá, mas vai... Quando o âncora der uma oportunidade, eu faço isso. Porque hoje, olha, vou falar para você, né? Daqui a pouco ele vai levar o microfone para casa dele. 8 da noite, mas literalmente, leva mesmo. Eu levo mesmo. Aliás, eu sou pago para falar, né? Eu ganho por falar. Você não sabia disso? Aliás, hoje, 7 horas da manhã... de manhã na Rádio Cidade, mas como gosta de falar criança, entra no estúdio que é prioridade, quer falar comigo, não tem música, é horóscopo, é tudo, pelo amor de Deus. Segundo lugar no Ibope, segura o menino. Olha aí, hein? Tem culinária também, não? Nossa, tem tudo lá. Não, culinária não, que eu não sou muito bom disso. Tem bolo também, parece que não vai ter mais bolo. Leva o Marcelo pra falar lá, porque ele gosta de culinária. Cidade, deixa eu mandar um abraço pra Cissa Lise. Trabalhei com a Cissa na Rádio Cidade, já faz tempo. Nossa senhora, Cissa. Cissa. Você lembra dela, não? Lembro. Torcedora do Guarani, mas ela... Fanática, de, como diria o Washington Mello, de 4 costados. Mas você trabalhou onde? Na Rádio Cidade, com a Cissa. Eu trabalhei junto com a Cissa, viu, Melo? Ela era folguista. Ela não ia na hora que você... pois ela era folguista. Mas, se eu não me engano, ela chegou a fazer o horário lá, mas faz tempo já, eu não lembro. Tá bom. Mas deixa eu mandar um beijo pra Cissa, tá acompanhando a gente, diz que o derby, mas ela tá toda animada, vai ser Guarani de ponta a ponta, diz que o Guarani vai arrebentar. Tá certo. É a opinião da Cissa, a gente agradece a sua participação. Quer ler mensagem aí do Facebook, Marcelo? Você vai deixar? Antes da gente ir pro intervalo, você vai deixar? Vai, vamos lá. Então vamos lá, deixa eu mandar um abraço pra rapaziada que tá junto com a gente. Deixa eu mandar um alô pro BG Luiz, tá acompanhando a gente. O BG Luiz, ele fez uma estatística aqui, tá até aqui no meu WhatsApp. Daqui a pouco eu vou passar pros ouvintes, qual dos dois times jogou mais a Série B. Aí eu pedi pra ele fazer também qual time jogou mais a Série C e mais a Série A. Não deu tempo de eu fazer hoje também, mas ele me passou aqui qual time, Guarani ou Ponte Preta, jogou mais a Série B. O Dirceu Salles está dizendo que o Oliveira é da cidade dele. O Carlópolis. Um abraço pra você, rapaz. O BG Luiz tá mandando que o Ourinho tem que ser titular, né? Tem também aqui o Eduardo Magalhães, tá dizendo que ele conversou com o Bruno e a saída dele do Guarani pesou muito a família. Ele conversou com a família e a família resolveu ir para Portugal, né? Então, um dos pontos que pesaram aí, porque eu acho que a diferença de 10 mil reais, nem tanto lá, nem tanto cá, cara. O Guarani eu acho que poderia dar os 10 mil reais a mais, mas aí, daí até ele aceitar, era uma outra coisa. Mas não tô dizendo que ele foi lá só pelos 10 mil reais. Ele com certeza foi ganhar mais. É que para ficar no Guarani, ele teria pedido ele tá ganhando 10 mil a mais do que ele ganhava no Guarani. Não é isso. É isso. Não é isso. Ele teria pedido para ficar no Guarani 10 mil a mais. Não, ele tá dizendo que a família dele quis ir para Portugal. Não é bem assim, mas vamos lá, segue. É informação do internauta. Enfim, o pessoal participando com a gente aqui, lembrando que estamos também no YouTube, Futebol Interior TV é o nosso canal. Manda mensagem pra gente por lá, se inscreva no nosso canal, enfim, você pode participar aqui no Facebook também. Futebol Interior são as duas maneiras de você participar do nosso debate. Deixa eu mandar um abraço pro Renan Daniel, torcida da Ponte em Monte Castelo, São Paulo. João Carlos Silva tá pedindo para mandar um abraço para ele. O Raul Eduardo Gerim tá falando, vai Bugre. Um abraço aí para você que tá participando com a gente, a Cacilda Silva também com a gente, o Leandro Aparecido Xavier também ligado aqui na nossa transmissão. Valeu, um abraço para todo mundo. Vou pro rápido intervalo aqui, eu volto em 3 minutos pra gente falar mais, hein, desse jogo importantíssimo, Ponte Preta Guarani, Guarani Ponte Preta, 4h30 da tarde no sábado. A Rádio Futebol Interior vai transmitir o jogo. Marcelo Corsato já está concentrado para transmitir o jogo. Teremos os repórteres, o Thiago Barbosa e o Wendel Coral. Estarei nas redes sociais e também no placar ao vivo do Futebol Interior. A gente volta em 3 minutos, 8h49. Futebolinterior.com.br, o maior site de futebol do Brasil. Delivery 3242-3125. Mais de 70 sabores.
Peça pelo site pizzadodadá.com.br ou delivery 3242-3125. Rádio Futebol Interior. Seu carro não tá legal? Tá precisando de uma revisão? Então venha para a DD Autopeças. Seu carro em boas mãos. Manutenção mecânica, sistema de freios, suspensão, injeção eletrônica, limpeza de bicos, super troca de óleo, correia dentada e revisão geral. DD Autopeças. Rua Oscar Seixas de Queiroz, 314 no Calegares. Disque DD 3844-9283. DD Autopeças. Seu carro em boas mãos. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior. Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos Prone Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site e veja onde encontrar os produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br. Rádio Futebol Interior. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Aberto todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite. Aos sábados atendemos das 8 às 6 da tarde. E nos domingos e feriados, das 8 ao meio-dia. Escuta só essa promoção. Bateria Moura 60 amperes à base de troca, R$290. Autopeças e acessórios Corujão, Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Anote aí os nossos telefones: 3282-4484 e 3388-3606. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas nos sabores bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry. Uma delícia! City Tortas, a Avenida Júlio de Mesquita, 73 no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Se beber, não dirija. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Estamos apresentando Balançando a Rede. Boa noite pra você, agora 8 da noite e 52 minutos. Então tá combinado assim, eu ligo pra você ou você liga pra mim. 8 da noite e 52 minutos, estamos com o Balançando a Rede Debate Derby. Este jogão que vai acontecer às 4h30 da tarde no estádio Moisés do Carelli no próximo sábado. Abraçando aqui o querido Thiago Farias, escreveu que vai comer pizza do Dadá vendo a vitória do Guarani. Valeu, Thiagão, grande abraço pra você, viu, rapaz? Thiago, que é gente boníssima demais, tá com 170 quilos agora, o Thiago, né? Mas tá de bem com a vida. E isso é muito legal, isso é muito importante. O ouvinte pode participar com a gente aqui por você que está no Futebol Interior, no Facebook, no YouTube, mandando a sua mensagem, mandando o seu alô, mandando o seu boa noite. 8 da noite, mais 53 minutos, o debate derby para DD Autopeças, peças, som e acessórios para o seu carro, 3844-9283, restaurante Pizza do Dadá, faça o seu pedido 3242-3125, Prone Alimentos, feito com carinho, acesse pronealimentos.com.br, Autopeças Corujão no Padre Anchieta, City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo, a cerveja mais gelada do Brasil e novidade, o guia comercial mais completo de Paulínia. Bom, agora, né, eu deixei aqui para a última parte porque eu sei que isso vai tomar um certo tempo e a gente tem, segundo a produção, mais 2 horas e 30 minutos de programa. Vamos lá, quero começar aqui. E a história, né, aquele negócio de não fico em cima do muro. Eu quero saber agora só quem é que vai ganhar o derby. Ou como vai ser o derby? Porque quem é que vai ganhar? Aí eu limito, né, Wagner? Eu não posso fazer essa pergunta, porque eu limito. Vocês vão ter que falar um ganhador, né? Eu quero saber o que vai acontecer no derby, né? Quem leva ou ninguém leva? Vai dar empate. Vou começar com o Wagner Ferreira. Para você, Wagner, quem ganha? Ponte e Guarani.
Majestoso, 4h30 da tarde, sábado. No começo do programa eu já me manifestei dizendo quem chegava melhor nesse derby. Disse que o Guarani chega numa crescente dentro do campeonato e jogadores novos chegando. A prova é que nós fizemos a votação aí, são 9 mudanças, apenas 2 jogadores remanescentes do último derby. Sim. Então, por todos esses fatores, a Ponte vem de derrota, o Guarani vem de vitória, está subindo no campeonato, 5º lugar. Eu acho que vai dar Guarani 2-1 o palpite. Wagner Ferreira, o Guarani vence pelo placar de 2-1. Celso Fittipaldi. E aí? Aí que vai ser um jogo muito tenso, principalmente para o torcedor. Não vai ser um jogo muito fácil. Eu acho que vai ser um jogo que vai ser bem estudado. E eu acho que quem fizer o primeiro gol, leva. Tá, e quem vai fazer o primeiro gol? Macaca querida. Macaca. Então, 1-0 para a Ponte, segundo o Fittipaldi. Albert Cavalcante, quanto que vai ser o jogo? Bom, a Ponte Preta tem a melhor defesa, né? E o Guarani tem um dos melhores ataques. Para mim, a Macaca ganha. A Macaca ganha, para mim, fator casa. Fala o placar. O Wagner falou o placar, o Celso falou o placar. Fala o placar também, mano. 3-0. Pra Ponte? Pra Ponte. Deus amado, hein? Tá otimista. Mas alguém achou? Todo mundo regalou os olhos no... Vamos lá. Thiago Caetano. Derby. Quanto vai ser o jogo? É melhor assim. Quanto vai ser o jogo? Quanto vai ser o jogo? 2-1 para Ponte Preta. Eu vai me surpreender, eu estou muito curioso para ver qual vai ser a postura do Guarani. Se ele vai esperar a Ponte Preta, se ele vai agredir a Ponte Preta. Isso está me deixando muito curioso. Eu acho que para o Guarani vencer fora de casa, ele vai ter que fazer algo diferente, algo a mais para surpreender o Brigatti. Mas eu acho que a Ponte Preta dentro de casa, precisando voltar a vencer no campeonato, porque se o Guarani vence, ele abre 6 pontos da Ponte Preta, a pressão vai ser muito grande. Então eu acredito que a Ponte Preta vence esse derby, apesar de vai ser muito disputado. O Guarani vem... O Guarani, eu tenho mais confiança no Guarani que na Ponte Preta para um campeonato em geral. No campeonato geral, o Guarani me passa mais confiança que a Ponte Preta. Mas o derby é um jogo à parte, né? Isso a gente não pode fugir. E nesse jogo à parte, eu acho que a Ponte Preta, pelas circunstâncias, vai vencendo o jogo. Só para dar um dado aqui, a Ponte em casa, a campanha da Ponte é pífia em casa, tá? E não, o jogo é em casa. Não, mas vamos pontuar assim em casa, né? Com mando de jogo. A Ponte no Majestoso mesmo fez quantas partidas com torcida? 2. Quantas vitórias? 2. Então. Tá bom. Vamos lá. Thiago Caetano vai 2-1. Washington Melo. Resultado do derby sábado. Pra mim o Guarani vai surpreender, né? A Ponte Preta, né? Não, surpreender não, porque aqui todo mundo tá falando que o Guarani é favorito. Então o Guarani não vai surpreender. Por que o Guarani é favorito? Peraí, por enquanto a maioria tá dizendo que a Ponte vai ganhar. Não, mas peraí, Guarani favorito, porque se a Ponte joga no seu estádio, Wagner Ferreira, diante de sua torcida, por que a Ponte Preta é favorita? Não. O Guarani é favorito, melhor dizendo. Foi o Wagner Ferreira quem disse que o Guarani é favorito. Responda para o Washington Melo por que o Guarani é favorito. Pelo fato da vitória diante do Atlético, é isso? Vitórias seguidas, a Ponte vem de derrota, o Guarani trocou o time, está em ascensão, melhor posicionado na tabela, tem o melhor ataque, por esse motivo. Mas mesmo assim, derby não tem favoritismo, cara. É jogo disputado. Esse negócio clássico, não tem favoritismo. O primeiro. Então você acha que o Guarani é favorito também? Não. Então por que você está me questionando? Não estou entendendo. Porque você falou que não tem favoritismo. Eu acho que tem o favoritismo. Eu acho que tem favoritismo. Como disse que no primeiro derby... Mas peraí, quem é o favorito então pra nesse jogo, pra mim, é Ponte Preta. Por jogar em casa. Por jogar em casa, por ter força da torcida. Não, peraí, Melo. Você acabou de falar... Peraí, o Wagner Ferreira vai... Só o Wagner pra me ajudar aqui, pra entender o Oscar que já trabalhou. Eu tô falando que o Guarani vai surpreender a Ponte Preta, porque pra mim a Ponte é a favorita. Vai jogar no seu estádio. Você acabou de falar que derby não tem favorito. Peraí, qual que é a sua opinião? Você falou que derby não tem favorito. Qual é a sua opinião? Tá gravado aqui. Derby tem favorito ou não tem favorito? Mas a Ponte leva um leve favoritismo. O que determina o favoritismo de um time em relação ao outro? Retrospecto. Muitas coisas. Retrospecto. Entra tudo. Muita coisa. Mas derby é um caso à parte, viu? Tá, então quanto vai ser o jogo, Belo? 2-0 Guarani. 2-0 Guarani. Isso, gols de Bruno Mendes
e Rafael Longuinho. Tá, eu tô perguntando aqui os Vai mais resultados, mas daqui a pouco eu vou querer saber quem é favorito. Agora, uma coisa, outra coisa Isso aqui é um chute, né? Tá, lógico. Ninguém lógico. é mãe de nada. Você vai deixar todo mundo louco aqui, hein, Carlos? Pelo Eu amor de não, Deus. você, né? Nossa. Não, mas tem hora que eu também não entendo. Eu tô não, entendendo, cara. Não, peraí, vamos lá. Acho que eu vou comer um pedaço de pizza ali. Não, eu comi, pra ele não comeu acalmar. nenhum. Eu acho que é assim, a pessoa vai dar sua opinião, você dá sua opinião e ninguém interpela. Ele foi vai o dar que aconteceu. dar Eu opinião. falei que o Guarani vai é opinião surpreender. particular, cara. Isso é porque nós trabalhamos juntos. Nossa, Não, mas ele tem esse Todo defeito. Se a sua opinião é diferente da dele, ele não deixa você terminar. Isso aí é errado. viu? Você tem que respeitar a opinião das pessoas, entendeu? Peraí, ele tá tumultuando. Não tá tumultuando, mas eu concordo com ele. Não, ele tá tumultuando. Mas ele Não já é disse que o médico falou que não é para contrariá-lo. Vamos lá. Wagner Então, Ferreira diz que vamos vai ser... entender. Wagner Ferreira. Vamos atender o pedido do médico. Vamos lá, Wagner Ferreira, vai ser 2-1 pro Guarani. Celso Fittipaldi, 1-0 pra Ponte Preta. Albert Cavalcante, esse eu vou falar, 3-0 pra Ponte Preta. Thiago Caetano, 2-1 pra Macaca. Melo, 2-0 pro Guarani. Carlos o Edil Corsato. Chaves acho que tem razão, né? Só tem eu aqui representando a nação bugada. empate, hein? Só dá Ponte Carlos Preta Corsato, 2-2. Vamos lá, Marcelo Corsato. Eu também acho que vai dar empate nesse derby. 0-0. Não vai ter gol? Não vai ter gol. Guarani faz gol quase E o todo seu jogo. qual do foi o Moro, seu hein? Meu convite? 2-2. E eu, assim, taticamente falando, lógico que o Thiago pode falar mais, comentarista, o Wagner entende mais, mas o Guarani sabe que se ele esperar a Ponte Preta, ele tem uma grande chance de ganhar o jogo. E é o que ele vai fazer, ele Por vai isso esperar. que eu e aposto que ele vai matar entrar com 3 volantes. ele vai esperar para jogar no contra-ataque, porque o time do Guarani é veloz demais e a zaga da Ponte Preta é lenta toda a vida. Então o Guarani sabe o caminho das pedras. Mas eu acho que aí o que o Brigatti vai fazer? Ele vai falar, gente, seguinte, a gente não pode ir com muita sede ao pote, porque o pote pode quebrar. E aí vai dar empate. Aí vai dar empate. E aí não é que vai dar empate. Aí a Ponte numa jogada, vai lá e faz o gol, ganhou. 1-0. Jogada de bola aérea. Vai jogar fora. Ó, pra você, pro Washington Mello aqui, ó, de todos os palpites, tivemos 3 pra vitória da Ponte, 2 vitórias do Guarani e 2 empates. Tá equilibrado. O jogo vai ser equilibrado. O primeiro turno foi ao contrário, não foi? O Guarani era o favorito. No primeiro turno o Guarani era muito favorito. E a Ponte Muito favorito. Preta Muito favorito. hoje inverteu os papéis. O Guarani era muito favorito. Ou Então, seja- gente, mas também tem um detalhe, nós estamos fazendo uma análise, vocês são mais especialistas, né? São o pessoal que faz análise, estão fazendo pelos 2 últimos jogos. Ponte Preta vem de vitória contra o Paysandu, que é uma baba, e vem contra o Criciúma. Ah, Celso, Aí mas- mudou a tabela, a Ponte jogou Não, bem. mas peraí, contra o a gente Criciúma. tem que analisar coisas assim. Por exemplo, ó, a gente tá falando do Guarani. Quando a gente chegou fora do ar aqui, o Guarani pegou o Atlético de Goiás. Cara, o Guarani venceu o Atlético, era o 3º colocado. E O Guarani venceu com ganhou todo o autoridade. E venceu com autoridade. Sobrando. O Atlético, em nenhum momento, eu saí ouvindo a transmissão da Rádio Futebol Interior, o Atlético, em nenhum momento, Incomodou o Guarani. Pra você ter uma ideia, o Washington Mello, que é um crítico ferrenho de tudo quanto é jogador do Guarani, a única crítica que ele fez pro Guarani foi a 6 minutos do primeiro tempo. Depois ele não criticou Então, mais. o Guarani meteu 4 bolas na trave. Jogou com Mas foi autoridade contra o Atlético de Goiás. a gente não pode se pautar muito por esse jogo também. Vou explicar o porquê. Calma. Foi a melhor partida do Guarani no ano. O Guarani jogou muita bola. Mas tem que se pautar por alguma coisa, senão, peraí. Não, né? mas então, Carlos, então vocês Os dois times Não, oscilam muito. Não. Como? Você disse que a Ponte ganhou do Paysandu, que é ridículo. Quando a Ponte ganhou do Paysandu, o Paysandu não tinha nenhuma derrota em casa. O Guilherme estava em ascensão com o time do Paysandu. A Ponte foi lá e enfiou 4 no Paysandu. Então a gente tem que dar... Eu digo assim, a Ponte ganhou do Criciúma, o Criciúma não ganha de ninguém. Vírgula. O Criciúma estava evoluindo, não tinha perdido até aquele dia para Ponte Preta. Perdeu pra Ponte, estava evoluindo no campeonato, o Criciúma nas mãos do Mazoro Júnior. Carlos, mas os dois times, eles oscilam muito. Isso. Antes do jogo do Paysandu, São muito eu lembro iguais. que eu tava Mas quem pensando... que não oscila? Fortaleza oscilou no campeonato. Mas a gente tá analisando os dois times. Mas assim, antes do jogo contra o Paysandu, eu lembro que eu até comentei na redação, brinquei, se não tivesse questão de salário, o Guto não tinha acertado com a Chapecoense ainda, se eu não me engano, e o Kleina tava desempregado, eu falei, o Brigatti se não ganhar hoje, ele cai. O Ponte foi lá e surpreendeu, meteu 4-0, depois pegou o Criciúma, ganhou, perdeu pro Londrina. Só que antes do jogo contra o Paysandu, a Ponte vinha de 4 jogos sem ganhar.
Então, os dois times oscilam muito. Isso, eu tô com o Thiago. Então não dá pra fazer uma análise fixa assim, o Guarani é porque o Guarani jogou bem contra o Atlético Goianiense, mas tinha perdido pro Fortaleza. Quem garante que o Guarani vai fazer essa partida de novo? Então oscila muito. Garante, não garante, mas a gente tem que se pautar por alguma coisa. Sim, mas eles não, só pra deixar o que eu tô querendo dizer, e o Thiago acho que é isso, eles não são, os dois times, eles não mantêm uma atuação regular. Eles vão do 8 ao 80 numa rapidez. Mas ninguém mantém. A Ponte Preta venceu os três primeiros. O Fortaleza o Boa não mantém só no 8, toda hora no 8, Carlos. Mantém como sim. que o Fortaleza mantém? O Fortaleza ficou 4 jogos sem vencer. Os caras estavam falando que o... Mas é uma situação diferente. O que nós estamos querendo dizer aqui é que os dois times de Campinas... Faz 3 jogos bons e 2 ruins. 3 bons, 2 bons. O retrospecto da Ponte Preta contra os três primeiros, eles têm 3 vitórias, né? A Ponte Preta contra os 7 na frente dele, os 7 primeiros, ele venceu 3, venceu os 4, né? Ele ganhou. Venceu 3, né? Venceu o Fortaleza, o Goiás e o Guarani. A Ponte mas perdeu pros outros. Aí que não tem... O Guarani tá onde? Sim. O Guarani tá em 6º. Isso o retrospecto. O Guarani é quinto. O Guarani está na frente da Ponte. Aí a Ponte o retrospecto da Ponte Preta contra os times acima dele. Qual a posição da Ponte? Oitavo. Então você tem que colocar 7 times, tem que fazer a conta. A Ponte tem que ver se a Ponte venceu os 7 times que estão à frente dela. Não. Contra os times, os times que estão acima dele são 7. Isso. Tá. Fortaleza, Goiás e Guarani. Ele venceu. Foi 3 vitórias, 2 empates. Albert, ela chama a Ponte de ela. Então vamos lá. A Macaca venceu dos 3. O Fortaleza, o Goiás e o Guarani. Empatou contra o CSA e o Avaí. E perdeu só pro Atlético Goianiense. Então ela fez 11 pontos em 21 possíveis. Quer dizer, tá no meio, é o que eu tô dizendo. É o que a gente tá dizendo. Se você pegar todas as estatísticas. Tá no meio. Não tem como você dizer que por causa disso vai ganhar. Não foi isso que ele quis dizer. Tem como, tá bom, ó. Deixa eu só explicar, ó. A Ponte ganhou do Paysandu de 4-0, não ganhou? Foi. O Paysandu é pior do que o Boa? Não. A Ponte tomou de 2-0 do Boa e poderia ter tomado uma goleada do Boa. Eu falei desse jogo aqui. Então, cara, não tem como você analisar. O Guarani é do mesmo jeito. Que partida. Eu narrei o jogo. Que partida que o Guarani. Se o Guarani fizer daqui do campeonato, dessa partida do Atlético. Sobe. Todas as partidas assim, o Guarani sobe e ganha o campeonato, é campeão. Pra você ver, não precisa nem pegar o Atlético. Vamos pegar um jogo que perdeu. Contra o Fortaleza, o primeiro tempo do Guarani foi espetacular. Dentro da mesma partida. É que a gente vê pelo lado aqui de Campinas, né? Sim. Eu tive o trabalho, depois que terminou a transmissão da Rádio Futebol Interior, na derrota do Guarani 3-2 pro Fortaleza, eu tive o trabalho de ouvir as rádios do Ceará. Cara, o que os caras elogiaram o time do Guarani é que assim, né? Aqui em Campinas. Mas eu não tô criticando. Aqui em Campinas nós temos um pequeno problema que os caras da imprensa. Você consegue dormir, cara? Você chegou em casa e ainda foi ouvir a rádio do Ceará. Eu gosto do que eu faço. Além de viver disso, eu ainda gosto disso. Né? Rádio Verdes Mares, Fortaleza. Eu ouvi 3 rádios lá. Os caras elogiaram o Guarani de uma tal maneira. O Guarani pegou o primeiro colocado do campeonato. Mas eu não tô criticando o Guarani, eu tô elogiando. Não tô falando de você, mas eu tô dizendo. O Guarani pegou o primeiro colocado do campeonato, fez 2-0 e era pra ter feito o terceiro gol, né? Se faz aquela hora lá, matava, deixou o Fortaleza mexer, o Fortaleza foi lá e virou. Não, e o Fortaleza achou o gol. E o primeiro gol, o Fortaleza achou. O Guarani deu um calor danado no Fortaleza. Agora vamos lá, vamos puxar pra Ponte Preta. A Ponte Preta ganhou do Fortaleza. A Ponte jogou com o Avaí aqui, deixou o Avaí empatar, porque a Ponte estava vencendo o jogo de 2-1 em Araraquara. Deixou o Avaí empatar contra o CSA, jogo que você, Marcelo, narrou o jogo, né? Ao lado do Antônio Wilson, vocês estavam lá. A Ponte tomou um gol de falta, quase 50 minutos do segundo tempo, estava ganhando o jogo. Então foi o Antônio Wilson que narrou. E o Paulinho foi expulso naquele dia. O CSA é o segundo colocado do campeonato. Ou seja, os dois times de Campinas oscilam. Foi o Paulinho e o Ourinho, tá lembrando ali. Como é que é o nome? Kaique. O Kaique, tá lembrando o cara. Pô, teve 2 jogadores expulsos. E tomou um gol no finalzinho do jogo pro CSA. Ou seja, a Ponte Guarani jogando contra os times que estão à frente, tá mostrando o trabalho também. Eu digo que hoje, o Guarani, desde o começo do campeonato, eu venho dizendo isso. O Guarani ia fazer um campeonato para subir. A Ponte Preta, se tivesse com o Doriva, a Ponte estaria pior que o Boa Esporte hoje. Né? É que os caras, né? Chegou lá o gênio da lâmpada, troca, porque senão nós estamos ferrados.
né? Sim. Foram lá e trocaram. Mas, Tem partidas boas, mas se você pegar do Guarani, eu vou lembrar de duas aqui. Contra o Paysandu foi um jogo horrível, o Guarani perdeu o jogo. E contra o Goiás, lá em Goiânia, o Goiás estava numa draga danada. O Guarani não conseguiu ganhar do Goiás. Sabe, o Goiás estava na lanterna do campeonato. Ok, mas assim, vamos lá dizer o que eu tô colocando, por que eu tô fazendo tudo isso? Para falar uma frase que o Fittipaldi falou há pouco, jogo cascudo. O que mostra, me parece que os dois times de Campinas gostam de jogos. Mas é clássico, né? Mas é bem cascudo, você não precisa muito. Pois é, então é isso que eu tô dizendo. Então, vamos olhar lá em cima, mas não que vamos olhar o desempenho fato... dos caras aqui embaixo. Não, mas que é fato que os dois times oscilam demais, é fato. Não, sim, isso eu não tô colocando. Você pode pegar uma tarde, vou dar um exemplo aqui, o Guarani jogando como jogou contra o Atlético Goianiense, a Ponte jogar como jogou contra o Londrina. Vai ser um vareio de bola do Guarani. Sim. Só que você pode pegar uma tarde do Guarani contra o Goiás lá em Goiânia e a Ponte Preta contra o Paysandu lá em Belém do Pará. Ou contra o Fortaleza. Vai ser uma goleada da Ponte. Então é um negócio difícil de você analisar. Eu falo até contra o Fortaleza. Não são regulares. Eles vão do 8 ao 80 numa velocidade maior do que quando o Schumacher corria. E na mesma partida, por muitas vezes. Na mesma partida. E um detalhe aqui, analisando a campanha do Guarani, são números, né? A gente acaba até se surpreendendo aqui. Nos últimos 5 jogos do Guarani foram 4 vitórias e apenas uma derrota, né? O Guarani, ele vem de 2 vitórias seguidas fora de casa. Né, ganhou do Londrina 2-1 e ganhou do Sampaio Corrêa 2-0, né? Os últimos 5 jogos do Guarani. Ganhou do Brasil de Pelotas aqui 2-1, ganhou do Londrina lá 2-1 e perdeu pro Fortaleza 3-2, né? Onde estava ganhando de 2-0. Então o Guarani teve uma grande chance aí de emplacar 5 vitórias seguidas, né? Se não fosse essa derrota para o Fortaleza. E esse jogo contra o Sampaio Corrêa, o Sampaio teve um jogador expulso, né? Teve. Mas o Sampaio Corrêa foi menor do que o Guarani. Teve chance, teve lance de perigo. Mas o Guarani soube levar o jogo. Mas o Humberto, ele até com mais experiência que ele tá adquirindo, ele tá aprendendo a jogar fora de casa. Lembra que o Guarani sofria muito fora de casa? Porque queria marcar saída de bola, marcar alta. Agora não, o time é cirúrgico. Fecha a casinha, vamos jogar numa bola, tentar um contra-ataque, acertar um lance pra vencer. E foi assim contra o Sampaio Corrêa. O time jogou atrás da linha da bola e a bola pro Sampaio e um lance foi lá e definiu a partida. Ô, Carlos, não sei se cabe aqui uma análise jogador por jogador. Por exemplo, quem é melhor na Ponte? Quem é melhor na Sim, acho que cabe. Cara, é legal. A gente vai ter que colocar um time, por exemplo. Tá na moda, colocar um time fictício, tanto da Ponte quanto do Guarani, porque a gente não tem aqui. Eu vou apostar aqui o provável Guarani com 3 volantes. Eu vou aqui na minha escalação. Então aqui. vai, anota a escalação do Guarani aí, Carlos. Vamos lá. Não, é só anunciar aqui. Vamos fazendo aqui por... Então, deixa eu só passar aqui. Eu falei que eu ia passar. Falei nas mensagens dos nossos Kleber, o Washington, Marcelo, Albert, Wagner. O Kleber faz uma pergunta aqui. Kleber, Crivari e Agostinho. Ele pergunta aí quanto a Ponte tem de dívidas trabalhistas e o que ela está fazendo para pagar quem trabalhou e não recebeu. Não, a Ponte fez um acordo lá no negócio de Profute, a Ponte está nesse bolo aí. Kleber, se a gente for entrar em dívida trabalhista... não, pelo amor de Deus, acabou o programa. Não é só Ponte Preta, Guarani, Campinas, Red Bull, todo mundo deve. A Ponte Preta entrou no tal do Profute e uniu tudo ali. A Ponte tem, parece, 3 jogadores. O Aranha já recebeu? Não, o Aranha parece que não colocou na justiça. Parece que não colocou. Quem colocou na justiça foi o João Lucas, que tá jogando no Ceará. Fábio Ferreira e Jean Patrick. Esses 3 colocaram. Mas parece que com o Fábio Ferreira a Ponte tá fazendo um acordo. Parece. Com outros 2, não. O Aranha parece que não. A Ponte tá tentando negociar de novo com o Aranha. Sabe? Mas o resto... Não, mas não é só isso. Ele tá falando também de outros profissionais, que a Ponte mandou um monte de gente fora de goleiro, falando de funcionário. Bom, mas aí é um outro campo, né? O nosso negócio aqui é o derby, né? O nosso negócio aqui é o futebol. É isso, né? Que eu queria. Eu queria que a gente focalizasse mais no derby. A gente fala de torcida, essas coisas não vai levar nada. Não, torcida sim. Torcida é o nosso... Poxa, peraí. Torcida, eu falo assim... Torcida, nós estamos aqui... Deixa eu passar aqui as participações das equipes na Série B. Eu falei que eu ia passar essa informação. Aliás, quem fez essa estatística foi o BG Luiz. E ele está dizendo aqui, na Série B, o Guarani participou 12 vezes e tem um título. 1981, se eu não me engano. O título do Guarani, o Melo acho que vai lembrar melhor que eu. Taça de Prata, É Napolina. E a Ponte Preta, Napolina. Em cima da Napolina. Em cima da Napolina. A chata. Eu tava lá. Tava? É porque o jogo foi em Anápolis, a gente ficou concentrado em Goiânia, e 1 hora de viagem de ônibus de Goiânia até Anápolis. Estava lá, Zé Duarte era o técnico do Guarani.
Quem fez o gol, você lembra, não? Memória fraca. Mas foi 3 anos depois o Guarani ser campeão brasileiro da Série A? É porque naquela época era diferente o chaveamento. O chaveamento era diferente, era pelo campeonato estadual, né? Daquele ano, inclusive, que do ano anterior. O ranking era pro campeonato estadual. Tanto que o campeonato brasileiro era no começo do ano e o campeonato estadual era no final do ano. Não fazia sentido. Era invertido. Era invertido. E era módulos, né? E o estadual era mais longo do que o brasileiro, né? Sim. Bom, então Nossa, o Guarani Paulo caiu, participou 12 vezes até agora da Série B, tem um título. A Ponte Preta são 17. Aí eu perguntei pro BG Luiz para fazer das outras séries, né? Vamos lá, Série A, o Guarani participou 29 vezes, tem um título, a Ponte Preta 24 vezes. Da Série C, o Guarani 5, a Ponte Preta 1 vez. Bom, é isso. Agora vamos lá, vamos fazer o time por time. Eu ia perguntar aqui do favoritismo, né? Eu achei aqui, né, os jogos do Guarani contra a Napolina, citado aí pelo Wagner Ferreira. O primeiro jogo, lá em Anápolis, o Guarani ganhou de 4-2. Foi isso, né, Wagner? Gols dele? Vou aqui anotar aqui na minha... Papeleta? Deixa eu ver aqui na minha papeleta. Só no primeiro tempo, 3-0, hein? Careca aos 3 minutos e aos 12, Lúcio aos 15. Nossa. Aí no segundo tempo, Miranda aos 18. Miranda, olha só. Ney e Fernando fizeram os gols da Napolina, né? O Guarani jogou com Birigui, Miranda, Jaime, Edson e Almeida, Edmar, Hernani e Banana, olha só. Depois Paulo César e Ângelo, Lúcio, Careca e capitão, olha técnico José Duarte. Olha o ataque do Guarani. Ganhou de 4-2. E depois E depois o segundo jogo aqui no Brinco, empate de 1-1, né? Que foi o jogo aí do título. Marcou pro Guarani o Marcelo, né? Aos 21 minutos. E Osmário fez o gol da Napolina, né? O Guarani jogou aí no segundo jogo com Birigui, Miranda, Jaime, Edson e Almeida, Edmar, Jorge Mendonça e Ângelo, Lúcio, Marcelo, depois Frank e capitão, depois Paulo César. O Frank, que é meu amigo de Facebook, de repente está até acompanhando aí a nossa live. Bom, vamos lá então, vamos fazer então time por time, né? Eu só vou lembrar aqui que certa vez fizemos essa votação, né? E não deu muito certo o negócio. Mas é da polêmica, você pode ser. Por que não deu certo? Fizemos um Ponte Preta e Corinthians, os caras conseguiram fazer a Ponte ter mais time que o Corinthians. Mas tudo bem, vamos lá. Conseguiram fazer, fizeram de tudo, Se fizer agora, não sei não, hein? Eu lembro. Foi na final do Campeonato Paulista e eu fui o único que falei. Fatalmente o time vai ter mais um jogador do que o sim, nesse caso sim. Vamos lá. Goleiros. Vamos começar aqui com... Vamos começar de lá pra cá. Pode pegar aí o coisa de lá pra cá. Agenor ou Ivan? Washington, vai me ajudando aí, tá? Não, pera, esse é o último, Melo. Não, Ivan. Tô falando na escalação do Guarani. Pois não. Agenor é o goleiro do Guarani, né? É isso, né? O Ivan da Ponte Preta. Agenor e Ivan. Tá, exato. Agenor e Ivan. Você? Ivan. Vamos lá. Thiago Caetano, rapidinho. Agenor Ivan. Albert. Ivan. Wagner Ferreira. Pois é, eu tenho acompanhado o Ivan muito mais partidas do que o Agenor, que eu vi 2 vezes. Então, por esse motivo, o Ivan. Celso Fittipaldi. Ivan. Vai lá, Melo. Pelo campeonato, Ivan, mas especificamente nesse jogo do derby, o Agenor vai se destacar. Para mim, Agenor. Não, peraí, você vai votar no Agenor, não complica, eu acho. Agenor. Passa, o Ivan já ganhou, vai. Tá. Vamos lá, o lateral. Kevin ou Igor Vinícius? Vai lá, Marcelo. Olha. Parada dura, hein? Parada dura, hein? Eu vou com o Kevin, cara. Kevin. Thiago Caetano. Igor com sobras. Vamos lá, Albert. Igor. Wagner. Kevin. Celso. Eu vou ficar. Eu não vou ficar em cima do muro, mas eu acho que o lateral do Guarani é melhor. Washington. Kevin. Kevin ganhou. O meu voto era no Igor. Zagueiro. Renan Fonseca, da Ponte Preta. Felipe Maia do Guarani. Felipe Maia do Guarani. Vamos lá. Olha. Felipe Maia. Que escolha, hein? Fazer o quê? Eu acho que no meu time eu não queria nenhum dos dois, mas tudo bem, segue. Vai. Thiago Caetano. Felipe Maia. Albert. Felipe Maia. Wagner. Felipe Maia. Tá 4, vamos lá, Celso. Felipe Maia. Washington. Maia. Maia, nossa. 100% dos votos, hein? Lógico.
Peraí, aqui alguém ia querer um desses dois zagueiros aí no time de coração de vocês? Que é assim, como Olha, titularíssimo? querer, por exemplo, o Renan Fonseca, eu não quero, mas eu tenho. E o Brigatti não mexe. Então, acho que nenhum dos dois, né? Que horror. Mas é o que tem pra agora, né? Que horror. Como diria o Washington Renan Mello. Fonseca é o capitão do time, hein? Só pra lembrar. olha que moral. O quarto zagueiro da Ponte Preta é o Reginaldo. Melo, quem vai jogar? Fabrício. Fabrício, e aí? Carioca. Fabrício é melhor. O cara jogou 2 jogos e é melhor que o Reginaldo, ok. Vamos lá, Thiago. Ele não consegue respeitar a opinião dos outros. Não, o Fabrício Você tá com Carioca vai problema, hein, evoluir Carlos? muito, mas o Reginaldo, já conheço mais e vou votar no Reginaldo. Albert. Reginaldo. Wagner. Fabrício Carioca. Celso. Reginaldo. Fabrício Fácil. Seu voto vai desempatar, hein, cara? Meu voto é Fabrício. Seu voto? Fabrício. Jogou 2 jogos, você não pode comparar. Ele é louco. Pra você ver a diferença. Não, ele tem problema. Pra você ver a diferença, velho. Viu, você tem o telefone do médico dele? Eu vou ligar agora. Pra você ver a Ô, diferença. Carlos, você não fala que futebol é fábrica de fazer louco? Ué, eu sou louco. Eu fui feito pelo futebol. Fabrício, muito melhor. Lateral esquerdo. Pará do Guarani, certo? Exato. E o da Ponte Preta, o Nicolas. Pará. Vou de Pará também, o Nicolas esperar um pouquinho mais. Vamos lá. Nicolas. Wagner Ferreira. Nicolas. Celso Fittipaldi. Nicolas. Pará. Nicolas. Agora, vê a seleção aí, sistema defensivo já tem. Sistema defensivo já temos. A Ponte Preta ganhou no goleiro, o Ivan. Põe do lado aqui já. Perdeu, a Ponte Preta ganhou. Vamos lá. Ponte e Guarani. Não, escala o time que ficou. Então vamos lá. Ivan no gol. Meu Deus do céu. Ivan no gol. Kevin na lateral direita. Maia. A zaga do Guarani completa. Felipe Maia e Fabrício. O E Pará lateral... ganhou também? Não, 4-3 pro Nicolas. Nicolas da Ponte Preta. Então o Guarani teve 3, a Ponte 2 na zaga. Então vamos Certo? agora ao meio campo. Meio campo. Primeiro volante do Guarani, William Oliveira. Da Ponte, o Natan. William Oliveira. Vamos lá, Thiago. O William, da posição também, né? Natan. Albert. Natan. William Oliveira. Celso. Eu vou Natan. Washington. William Oliveira. Também, William Oliveira. O William, já ganhou aqui. Segundo volante agora, Guarani e Ricardinho. Na Ponte Preta eu vou colocar o Paulinho, tá? Se alguém discorda que é o Paulinho que vai jogar, eu acredito que é o Paulinho. Você pode colocar qualquer um, o Ricardinho vai ganhar de todos. O Ricardinho é o melhor volante da Série B, filhão. Mas a gente tem que Concordo. colocar com alguém aqui. Ricardinho. Então, alguém acha que não é o Ricardinho aqui? Senão a gente já passa batido. Direto. Pode passar, pode Ricardinho. passar. Ricardinho é o melhor. Unanimidade. Eu vou colocar aqui na escalação no Guarani como terceiro volante. Porque a Ponte joga também com 3 volantes, né? Então é o Fabrício Bigode. Lucas Mineiro, eu vou colocar aqui na Ponte Preta. Vamos lá. Põe o Lucas com o Longini. Aí você coloca o Marcelo. Não. Não, a Ponte vai jogar com 3 atacantes. O ataque da Ponte não vai mexer. O ataque da Ponte é Yuri, André Luiz e Júnior Santos. Não, verdade. Esse é o ataque da Ponte Preta. Então só tem uma posição no meio campo, que é o Lucas Mineiro. É Lucas Mineiro e? Fabrício Bigode. Fabrício Bigode. Rapaz. É difícil, Doído, hein? Vai. Lucas. Vai, Thiago. Lucas. Vamos lá. Lucas. Bigode. Bigode. Eu Celso. vou no Mineiro. Mineiro. Bigode. Mineiro também. Lucas da Ponte Preta. Vamos lá. Agora o ataque. Da Ponte... Agora o meia, né? Vou colocar aqui o meia. O camisa 10 é Rafael Longini do Guarani. A Ponte vai Não, ter pode ser assim, não tem problema. O Longini também joga de atacante. Isso. Que Vai parada, ter o hein? Não Bruno dá pra Xavier, trocar, né? não. Vai ter o Não Bruno dá Xavier. pra colocar o Longini com o Yuri, não, né? O Yuri joga em que lado do campo? Do lado esquerdo. E o Não, é o Rafael Longini também. Então é Yuri com Quem o joga Longini. pela direita? Na Ponte é o André Bruno Luiz. Xavier. Então você tem que colocar o Bruno Xavier com o André Luiz. Bruno Xavier. Então vamos lá. Bruno Xavier com o André Luiz. André Luiz. Vamos lá. Marcelo André Luiz. André Luiz. André Luiz. André Luiz. André Luiz. André Luiz. André Luiz pro Wagner. Vamos lá, Celso. André Luiz. Washington. Bruno Xavier. André Luiz. Ganhou o André Luiz. Ok, Washington. Centroavante. A Ponte Preta, Júnior Santos. Guarani é o Bruno, né? Bruno Mendes. Mendes, o menino de ouro. Meu voto é pro Bruno Mendes. Um voto. Vai lá, Thiago. Eu vou de Bruno Mendes também. Vamos lá, Albert. Bruno Mendes.
Mendes. Alguém aqui vai votar no Júnior Santos? Eu vou dar esse voto pra ele. Eu quero que ele mas arrebente no sem derby. chance, vai ser o único voto dele. Não tem por. O Melo também vai votar no Júnior Santos, mas não deu. Bruno Mendes ganhou. Bruno Mendes ganhou. Quem que é o Berimbau? É o Júnior Santos. Mas eu voto no Bruno Mendes. Então vamos lá. E o Yuri da Ponte Preta com o Rafael Longini. Alguém aqui vai votar no Yuri? Olha, o Yuri tá jogando bem, mas o Longini tá jogando demais. Depois do Ricardinho, é o melhor jogador do Guarani. Alguém vai votar no Yuri? Longini. Você vai votar no Yuri, Celso? Não. Eu acho que o Yuri ainda tem que mostrar muito. Então a seleção da Rádio FI. Seleção da Rádio FI ficou. Faltou o técnico agora, né? Faltou o técnico. Nós já escolhemos. Acho que a gente já escolheu numa votação anterior, mas vamos de novo então. Marcelo, vai lá. Eu não votei. Eu também não lembro, Vamos não. lá. Também não. Entre João Brigatti e Humberto Loser? Loser. Tá. Na mesa aqui ganhou o Loser, vamos ver agora. Vai lá, Thiago. Loser. Vai lá, Albert. Brigatti. Loser. 3-1. João Brigatti. 3-2. Loser. 4-2. 5-2. Loser, o treinador. Então a seleção da mesa da Rádio FI. Tem Ivan, goleiro. Kevin na lateral direita. Felipe Maia e Fabrício. Nicolas na esquerda. Meio campo com William, Ricardinho e Lucas Mineiro. Olha o 10 do derby, hein? Meu Deus. André Luiz, Bruno Mendes e Longini. Vamos lá. Ficou então. E o 7 pro Guarani, 4 pra Ponte. A Ponte tem o Ivan, o Nicolas, o Lucas Mineiro e o André Luiz. É isso aí. 4 pra Ponte. E nesse esquema o time fica Isso. 4-2, né? E sem falar o técnico, né? O técnico ganhou do Guarani. Então eu não contei o técnico, eu só tô contando os jogadores, né? Isso. Mas o Guarani ganhou no técnico e tem 7 jogadores melhores do que os jogadores da Ponte. Segundo a nossa votação aqui, né? Dá pra tirar daí a favoritismo ou não? Então. É um detalhe, é um dado. Pois é, e você vê, contra tudo e contra todos, a minha opinião... Análise fria, né? Não, é assim, análise nos números. Análise nos números, né? Mas se você pergunta pra mim, quem é o favorito pro derby? A Ponte. Na minha opinião. Agora, na minha opinião nós também. temos que contar que a Ponte Preta joga em casa, a gente não pode desmerecer isso nunca. Exatamente, o fator torcida também, né? Na minha opinião, a Ponte é favorita, mas não dá pra dizer que não dá pra correr contra os números Os aqui. números como o Washington passou, dos 5 jogos do Guarani, uma derrota apenas. O momento do Guarani pode ser melhor, mas a Ponte tem que ser respeitada. Pois é, mas deixa eu ver aqui, é 9h26, eu queria fazer um exercício com vocês então. 7-4 aqui, né? Vamos comparar os times então do derby anterior? Vamos comparar? Vamos lá rapidinho aqui comparar os times do derby anterior pra gente tirar essa dúvida aqui? Vamos lá, acho que é um exercício bacana. Bruno Brígido e Ivan. O que foi da seleção, você quer dizer? Não, eu quero comparar os dois times que jogaram Não, agora. o jogo já foi, já. Mas não, vamos comparar. Não, aqui. vamos. A gente comparar. fez isso. Eu não lembro qual o resultado. Não lembro. A gente fez isso lá no Dadá. Fizemos lá no Dadá. Não lembro. Não, mas agora vai modificar o resultado, né? Pode ser que modifique, né? Porque futebol Vai o seguinte, hoje o cara é bom, amanhã o cara é no ruim. primeiro turno, né? Não, A Ponte ganhou. Você também tá O que criticando, né? vai... Isso pode, vamos supor, Isso pode mostrar, O por preço exemplo, do dólar vai cair. Isso pode mostrar, por exemplo, que o Guarani tinha 10 jogadores melhor do que a Ponte Não, mas o Preta, Guarani que era perdeu o jogo. favorito muito no outro derby. Mas por quê? Era Não, o muito Guarani era favorito. Washington. Time de Série A2. Não, O Guarani vinha de um campeonato da Série A2, jogando muito. E a Não, Ponte Série A1. O Guarani era muito Campeonatos favorito. diferentes. Não, o Guarani era muito favorito. O Guarani achou, né, que com aquele time da Série A2, se tivesse mantido o time da Série A2, hoje o Guarani estaria disputando as últimas posições. Mas lógico. Bruno Brígido, Bruno Nazário, você tá louco, Melo? Mas não é jogador de Série B. Você não queria o Nazário e o Brígido no time hoje? Não, o Brígido tudo bem. Agora o Nazário e o Longini tá melhor do que ele. Jogava com o Longini. Foi lá pro Atlético Paranaense, tá jogando na Tá entrando aos poucos, vai jogar. Vai jogar, ele é bom jogador. Deu um chapéu, né, mas... Ele é diferenciado. E você falar que o Guarani não era favorito, era muito Como é que é o nome daquele zagueiro que o Guarani tinha, que era do Paysandu e não renovaram com o menino? Jogou muito na Série A2, jogava fácil na Série B e era titular do time. Eu não lembro o nome do zagueiro. É o Lombardi. O Fernando Lombardi. Jogava demais. Ele era titular desse time do Guarani hoje fácil. Tá, então o Melo
não quer que faz a comparação, então? Não vamos fazer, então, a comparação? Acho Você é o comandante. Você que manda. Eu acho que deveria. Se você mandar a gente dar pirueta aqui, a gente vai dar pirueta aqui, velho. Mas eu só acho que não vai modificar em nada, né? Porque já foi um jogo mas que já aconteceu. Essa votação que a gente fez também não vai modificar em nada. A gente tá aqui só pra fazer a votação. Como não? A gente tá dizendo aqui que o Guarani, na nossa bancada aqui hoje, o Guarani tem um time melhor do que a Ponte. Isso não quer dizer nada. É isso que eu quero mostrar. Eu quero saber se o Guarani... Ou, se, por exemplo, vamos lá. Eu quero saber se a Ponte Preta tinha mais time que o Guarani no derby anterior. Tá bom, faça, vai logo. A gente já tá perdendo tempo com essa discussão aqui. Bruno Brígido e Ivan. O Bruno é melhor. Aí já vou mudar meu voto do goleiro de agora. Vamos lá, Thiago. Vou com o Bruno também. Vamos lá. Bruno também. Tava em grande fase, Bruno. Eu continuo com o Ivan. Vai lá, Melo. Bruno ou Ivan? Aranha. Não. Ivan. Não. O Aranha é melhor do que esses dois aí, viu? Você votou no Ivan? Votei. Tá, mas o Bruno ganhou, tá? Vamos lá. O lateral direito foi o Lennon e o Igor Vinícius. Lennon. Alguém vai votar no Igor aqui? Eu. Eu quem? Thiago. Eu também. Então, peraí. Ele vai votar em todo mundo Ponte Preta agora. Então, peraí, vamos colocar aqui. Lennon. E o Igor perdeu pro Kevin. Cara, isso aqui é coisa de doido, velho. O Lennon joga muito mais que o Kevin, mas tudo bem. Você votou em quem, Marcelo? No Lennon, o Thiago? No Igor, já tinha votado no Igor antes, continua com o Igor. Vamos lá. Lennon, Wagner. Lennon. Eu acho que o Lennon. O Washington votou no Igor. Tá de brincadeira. Ó, o Jean Mauri Neves aqui, ó. Quem ganhou o derby no primeiro turno foi o Brigatti, não o Doriva. É verdade, é o que eu disse. Foi isso. Vai lá, Lennon ou Igor? Já falei, o Igor. Lennon. O zagueiro. Everton Alemão, nossa senhora, velho do céu, que briga de foice. Everton Alemão e Renan Fonseca. Vai, Marcelo, de casca essa manga aí, vai. Eu tava conversando com a produção. Everton Alemão e Renan Fonseca. Meu pai do céu, Jesus Cristinho. Eu não queria nenhum dos dois pro meu time, mas eu vou ficar com o Everton Alemão. Everton Alemão e Renan Fonseca. Vamos lá, o Thiago. Nossa, o Renan teve um voto aqui, velho. Ufa, Renan. O Everton afundou o Guarani também. Só pra você lembrar. Olha, é difícil. Isso é verdade. É difícil, mas Renan. Poxa, é sacanagem. Não, eu também voto no Renan. Também tô no Renan. Tô com o Washington, tô com o Melo. Nossa, Edson Silva ou Reginaldo? Meu pai. Fácil. Reginaldo. Alguém vai votar no Edson Silva aqui? Eu. Quem? Eu. E por que você não, pra mim? Não, só queria saber quem é. Eu vou votar no Edson Silva também. 2. Eu também. Não, pera aí, então vamos lá. Marcelo, Edson Silva. Thiago. Reginaldo. 1-1, vai. Reginaldo. Edson Silva. O cara vai lá, faz o gol de cabeça. 2-2. Eu adoraria que o Edson Silva tivesse nesse próximo derby. Que ele faz gol contra, né? Nossa senhora. Reginaldo, né? Reginaldo, 3. Você vota em quem? Reginaldo. 4. Cara, com todo o respeito quem votou no Edson Silva, mas você só Vamos pode dar respeitar maluco, a nossa opinião. Não, eu tô respeitando, O Edson Silva jogou muito, joga muito. Joga ou não joga? Ourinho ou Marcílio? Alguém vai votar no Marcílio? Pra facilitar a vida aqui do cidadão? Não, né? Vamos lá. O meio campo tinha Baraca e André Castro. Baraca. Vai lá. Baraca com muita dor também, viu? Baraca com B maiúsculo. Baraca. Vai. André. Deus amado. André Castro. Baraca. O segundo volante, vamos ver aqui, no Guarani quem foi? Foi o Ricardinho. Alguém vai votar aqui no Paulinho? Não. Eu voto, Paulinho. Eu vou, vai. Ele tá zoando, vai. Ele tá zoando. Você tá afim de tumultuar mesmo, a derrota do Bruno Nazário e Thiago Real. Alguém vai votar no Thiago Real? Eu, certeza. Pra mim foi o melhor em campo no derby. Mas a gente aqui não tá dizendo o que eles fizeram no derby especificamente. Pelo jogador. Pelo contexto todo. Então é o Nazário. Nazário, vamos lá, Thiago. Bruno Nazário. Nazário. Eu vou Thiago Real. Thiago Real. Nazário. Perdeu mesmo. É opinião. Então vamos lá. O Guarani jogou aquele dia com, Eric ou Danilo Barcelos? O Melo vai votar no Eric. Alguém vai votar no Eric aqui? O Melo. Não, Danilo Barcelos. Tá. O centroavante do Guarani era o Bruno Mendes, da Ponte e o Felipe Cardoso. Bruno Mendes.
Alguém vai votar no Cardoso? Eu, Felipe Cardoso. Ô, Melo, você tá de sacanagem, né? Claro que ele tá. Pô, eu tô votando. Ele tá justificando a derrota, né? Ah, entendi. Bruno Mendes, agora tá faltando só um jogador aqui, vamos ver, da Ponte, do Guarani... Hã? Da Ponte o André Luiz. A Ponte é o André Luiz e do Guarani, quem é que tá faltando, hein? Nazário, Já Eric, foi, Bruno Mendes... Rondinelli. Rondinelli, verdade. Rondinelli com o André Luiz, né? André Luiz. Então vamos lá. A seleção ficou Doriva e Loser. Doriva. Loser. Doriva / Brigatti. Só porque ganhou o derby? Não, peraí. Peraí. A gente não tá analisando aqui o que eles fizeram no derby, o que esse cara fez na Ponte Preta. Vamos lembrar, gente, que o Doriva é campeão com o Ituano e campeão com o Vasco da Gama, tá? Então, a gente tá fazendo aqui o que eles já fizeram na carreira. Wagner, então você não pode falar... Eu não entendo mais nada. Eu vou respeitar a opinião de vocês, mas é mesmo de você pegar e falar que o Brigatti é melhor que o Doriva. Não é. O Brigatti ele pode ser melhor que o Doriva pra Ponte Preta, pra outro time. O Doriva é muito melhor. O Doriva foi campeão paulista com o Ituano, gente. O Doriva foi campeão paulista com aquele Vasco da Gama, que seria rebaixado no Campeonato Carioca qualquer outro técnico. O Doriva tem recurso. O Doriva é bom treinador. Vou usar uma frase aqui. Esse argumento seu é o mesmo que você pegar a Miss Brasil 1980 e colocar na Miss Brasil 2018. Ela vai tomar pau, vai passar vergonha. Uma coisa é uma coisa, Carlos Corsato, outra coisa então, é outra lá. coisa. Você vota no Doriva? Doriva. Thiago? Loser. Doriva. 2-1, vai lá, vai. Celso. Eu acho que Doriva. Doriva tem mais, o Doriva tem mais história. Doriva tem mais, Doriva tem mais bagagem. Eu vou embora. Não, você contar com o voto do Melo, não é possível um negócio desse, cara. Não é atrás do Doriva tinha alguém, por isso que a gente votou. Ganhou o Doriva. Mas Carlos, nós não estamos fazendo o profissional, com todo o respeito ao treinador do Guarani. Estamos fazendo o profissional. Quem é mais preparado na época? O Doriva ou o Loser? O Doriva ou o Loser? A história toda. Hoje é o Doriva. O Doriva não é todo esse... Não é todo de ruim. Se a gente pegar assim, então, se você colocar hoje pra jogar, quem que você prefere hoje? O Pelé ou o Bruno Nazário? O Pelé tá de muleta, velho. O Pelé. Não, o Pelé. Hoje, pra jogar hoje. Não, mas não é pra jogar hoje, cara. Se você tá comparando o Pelé com o Bruno Nazário, o que o Pelé já fez e o que o Bruno Nazário já fez e pode fazer. Você acha que o Bruno Nazário vai chegar a ser o Pelé uma vez na vida dele? Não, Marcelo, eu tô falando. Você acha que o Neymar vai ser o Pelé? Não é isso. Eu tô dizendo o seguinte: o Loser não foi o técnico do Guarani no derby? É o meu jeito de da Ponte no derby hoje. O jeito que eu escolho, que eu voto, eu tenho esse parâmetro. Então se você tem outro, tá bom, vai. Mas tem outro detalhe, Carlos. Ele não tá falando do derby, nós estamos falando do profissional. Ok. Claro, se você tem um outro parâmetro, eu vou respeitar. A opinião dos seus companheiros. Hashtag ou jogo da velha, como você diz, respeito. Como que vai ser, né? Foi mais equilibrado. O seu posicionamento como comentarista no derby. Vou falar o que penso e sou pago. E aliás, eu vou anunciar aqui, deixa eu falar o resultado aqui. Deixa eu falar o resultado. Se for só os jogadores em campo, deu 6 pro Guarani, 5 pra Ponte. Foi mais equilibrado. Mas o Guarani era muito mais favorito do que hoje. É um negócio era aí que eu queria chegar. E se a gente for colocar o treinador, aí empatou a Ponte com o Guarani nesse quesito com o treinador. Então, e era pra ser o contrário. Era pra dar empate agora e naquele... Né, teoricamente o Guarani... Tem lógico, né? Futebol tem um imponderável. Tem, isso. Não, agora, em respeito, né, aos meus seguidores aí, ao pessoal, né, aos internautas, né, que acompanham aqui as transmissões, eu sempre faço os jogos do Guarani, mas eu já tinha aí um final de semana marcado, né? Um descanso, um retiro. Então, melhor você deixar justamente no derby, eu não vou trabalhar, estarei lá no Hotel Duas Marias, em Jaguariúna, lá com meu amigo Beto Lopes, com o Fernando. Vou passar lá um final de semana tranquilo, né? Sem rádio, sem internet, sem televisão. Vou ficar no meio do mato. Tá. Beleza? Pois não, boa noite. Deixa eu mandar um abraço aqui Vou comer pizza agora. Pro Jean Posso me retirar Neves. aqui? Um abraço, viu, Melo? Muito obrigado pela Valeu, sua um abraço a todos. Tchau, gente. O Daniel Félix, o Jefferson Araújo tá com a gente também. Valeu, galera, que ficou com a gente aqui na live. Pegar aqui os destaques finais, começar com o Thiago Caetano. Tiagão, muito obrigado aí pela sua participação com a gente. 9h38 do adiantado da hora. Foi bom demais tê-lo, né? Sábado tem derby na Rádio FI e depois de sábado a gente vai falar também muito deste derby entre Ponte Preta e Guarani. Realizei um sonho
sonho hoje de falar no maior veículo de internet de Campinas e num veículo de comunicação muito forte aqui na cidade, de falar só de Ponte Guarani. Só de Ponte Preta e Guarani. Só de Ponte Preta e Guarani realizei meu sonho hoje. Matou o desejo, Carlão? Matei. Mais uma vez um prazer estar com vocês, sempre uma satisfação. Expectativa para o final de semana, um grande jogo, independente quem será vitorioso. Acho que o futebol campineiro forte é bom para todos, nós da imprensa principalmente. Então meu desejo é um grande jogo no sábado, tanto o Ponte Preta joga o futebol que a gente citou, contra o Fortaleza, contra o Criciúma, e o Guarani também consiga repetir um grande jogo como fez contra o Atlético, e vamos ter um grande jogo, se Deus quiser, no sábado, Marcelo Carlos. Esse Thiago Caetano, o comentarista que enxerga o jogo. Celso Fittipaldi, as suas considerações finais. Celso, que deu para perceber aqui, ele é ponte pretano, mas é um ponte pretano sensato, por isso que eu convidei. Quero mandar um abraço pro Cizenando, o Reinaldo Cizenando. Ele foi convidado também, iria representar a torcida da Ponte do Guarani, né, mas teve um problema de última hora e não pôde comparecer, mas é nosso fã e é daqueles torcedores... Rinaldo, né? Rinaldo. O Rinaldo, eu chamo ele de Cizenando lá na rádio, então nunca sei o primeiro nome, né? Mas torcedores assim que a gente precisa. Torcedores como Fittipaldi, como o Cizenando, né? Torcedores que sabem que o torcedor do time adversário não é inimigo, e sim apenas um adversário esportivo e ponto. Celso, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente, viu? Obrigado eu, Carlos, a mesa. Um prazer imenso estar aqui com vocês, conhecer essa galera toda, conhecer a Rádio Futebol Interior, e que o derby aconteça na maior harmonia possível, né? Que as pessoas se respeitem, que os times se respeitem, que vença o melhor e o que melhor seja a Ponte Preta. Tá certo, Celso, muito obrigado. O Wagner eu vou deixar por último, que eu quero que ele fale da SEC. Bem ponderado, né, bem? O Wagner eu vou deixar ele por último, que eu quero que ele fale. Não, mas ele veio para representar a torcida da Ponte Preta, né? É porque assim, como a gente trouxe o Washington Melo, então daqui a pouco, senão a gente tem que tentar equilibrar, né? Porque o Washington Melo vale por 12 cronistas, né? Olha, eu nunca vi, mas esse aí é o... Não, mas tá certo, o Melo tá certo, e eu vou aqui dizer uma coisa, né? Eu sou favorável, sempre disse isso, né? E aqui em Campinas já tem vários cronistas, né, que já se declaram para um time e são respeitados pelo outro. E não pense você, não, que quem tá aqui fazendo futebol não tem um time, tá? Não pense isso. Bobagem. E eu sou favorável ao cara dizer o time que ele torce, né? Isso não deve jamais atrapalhar o comentário. O time que eu vou torcer é uma coisa, o meu comentário jornalisticamente é outro. Tanto, por exemplo, aqui o Washington Melo, todo mundo sabe as cores dele em Campinas, e na seleção aqui ele teve voto para jogador da Ponte Preta. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Albert Cavalcante, que representou hoje a equipe do Maurício Camargo, também trazendo aqui o seu conhecimento. Muito obrigado, viu, Albert? Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado pela mais um convite, né? Espero ser convidado mais vezes, lógico, né? Sempre, o jabazinho. Sempre que quiser. E esperamos aí que o derby seja aquele derby da paz, né? Como todos nós desejamos, né? Que seja o derby da paz, e estaremos ligadinhos aí. É isso aí, grande abraço, Albert. Vou falar com o Wagner Ferreira agora. Ô Wagner, conta pra gente da SEC, a SEC que tá ressurgindo, não é mesmo? Aqui para ajudar os cronistas esportivos, né, de Campinas principalmente, a gente que tava meio acéfalo, né, sem representação. Eu não sei se vocês leram uma crônica do Elias Ared Júnior, falando a respeito do ressurgimento da SEC. Ele citou uma série de situações em que o cronista não pode manifestar sua opinião, sua posição, seja clubística ou não, que vem retaliação, tanto por parte de dirigentes como de torcedores. Então ele está achando que a SEC chega num momento importante para auxiliar os cronistas, de uma maneira geral, nesse assunto. Já fizemos algumas reuniões, você está sabendo disso, inclusive a próxima quinta, dia 30, que vai ser aqui no Futebol Interior. Vamos reunir aí a grande coletividade de cronistas esportivos de Campinas e vamos ouvir as opiniões de cada um, o que a gente pode fazer para melhorar. Já andei consultando alguns repórteres, já consultei o Washington Melo, até agora não deu resposta nenhuma. Mas ele é assim, ele vai enrolar, mas ele... Adriano Almeida, o Marcos Luiz, saber qual é a reivindicação desse pessoal que faz o dia a dia dos clubes, tanto na cobertura diária como nos jogos. Eu sei que há dificuldades. Depois que criaram essa maldita assessoria de imprensa... Maldita, vai. Eu sou do tempo em que você entrevistava jogador que você quisesse. Isso. Você estava passeando pelo clube, passava um jogador, vem cá, vamos gravar para sábado, eu tenho um programa, tem que encher a pauta.
não havia problema nenhum. Hoje você tem que pedir ordem para entrevistar, tem que se submeter à entrevista coletiva. Se duvidar, você tem que mandar pergunta por escrito pro cara, tá com um negócio chato. Não, recentemente, até para interromper, na segunda-feira, o Atlético Paranaense ganhou do Flamengo de 3-0, né? E aí, o jogador do Atlético Paranaense, o Pablo, ele ia entrar no programa do Sport TV, eu tô de férias, então de manhã eu tô conseguindo assistir programa esportivo. Ele ia entrar ao vivo pelo Skype no programa do Sport TV. Foi proibido 10 minutos antes de ele ir pro ar pela diretoria, pela assessoria de imprensa do Atlético Mineiro, lógico, do Atlético Paranaense, perdão, que recebeu uma ordem da diretoria, da presidência, para ele não dar entrevista para Globo. Quer dizer, eu acho isso um absurdo. O cara tá na segunda-feira, é o dia de folga do cara, ele ia falar da casa dele pelo Skype, e ele não pôde falar comigo aqui não pôde falar comigo aqui no Futebol Interior ou na Rádio Central, não, no Sport TV Globo. É que o Atlético do Paraná, né, Wagner? O Atlético do Paraná já tem esse pequeno problema. O Atlético do Paraná tá querendo cobrar de emissoras de rádio já. Né? Já tá querendo cobrar de emissoras de rádio. Então, a história do Atlético do Paraná, e aqui não vai nenhum voto aqui de juiz, mas porque eu não sou advogado para ver esse negócio aí, né? Mas eu acho que, por exemplo, o clube se sente no direito, ok, tá tudo certo, né? O erro foi, sabendo que hoje se tem a assessoria de imprensa, né? Sabendo que tem assessoria de imprensa, não passar pela assessoria de imprensa. Aí eu vou dar o erro. Não passou. Domingo foi pedido. Bom, eles fazem isso um dia antes. Aí 10 minutos antes, já estava tudo certo. Mas a gente tem vários problemas. Por exemplo, ontem, no estádio Moisés Lucarelli, é claro que a Ponte Preta não tem nada a ver com isso, mas ontem eu estava terminando o Balançando a Rede, e olha que eu confesso, eu gosto da latinha, eu demoro um pouquinho. Mas ontem, fazia 5 minutos de acabado o jogo, o cara bateu nas minhas costas, já tá terminando, né? Eu preciso fechar o portão. Eu quase que olhei pra ele e falei assim, meu amigo, fecha, eu vou sair a hora que eu quero. Eu acho que eu tenho esse direito, né? 5 minutos que acaba um jogo, como é que você vai fazer um trabalho? E olha que era Red Bull, né? Red Bull e Internacional de Limeira. O pessoal de Limeira, Wagner, isso é ruim até pra gente aqui de Campinas, né? Porque de Campinas só tinha o futebol interior lá pra acompanhar o Red Bull. Só tinha o futebol interior. Mas em Limeira tinha 2 emissoras de rádio e mais uma outra emissora rádio web como a gente. Os caras de Limeira tiveram que fechar a transmissão do nada, porque foram obrigados a sair do estádio. Mas isso não vai acontecer mais porque a gente não vai mais transmitir jogo do Red Bull. Então, mas com todo respeito aos profissionais que estão na assessoria de imprensa, no Guarani, na Ponte, em qualquer outro time, eles são ali comandados, né? Só fornecem as notícias que interessam ao clube. Isso. Correto? Se você quiser alguma coisa fora disso, você tem que se virar. Contar com seus contatos e tal, e diretor amigo e tal. Porque senão você só fica sabendo o que vem de bom. O que vem, entendeu? O que o clube passa, né? Uns acham que a assessoria veio para auxiliar. Tudo bem. No começo eu penso que sim. Mas agora desvirtuou. Agora mudou. É por isso que a SEC está ressurgindo. Eu espero que a gente possa fazer um grande trabalho. Só para finalizar com relação ainda ao derby, o derby pode até derrubar o treinador. Não acredito que seja o caso agora. Quem perdeu o derby não vai ter influência nenhuma. Também. Pode até haver algum tropeço desse daquele time que perder. Quem ganhar, alavanca para subir. Mas eu me lembro de um derby acho que o Washington pode até me ajudar. No Campo da Ponte, o técnico do Guarani, se eu não me lembro, era o Cláudio Duarte. Era um gaúcho, não sei se era Cláudio Duarte. Zenon jogando. O Guarani acho que perdeu esse derby. E ele tirou o Zenon do time. O que aconteceu? O Guarani perdeu, segunda-feira, Bertuzini, mala pro cara. Deu mala. Tirou o principal jogador do time, tirou o Zenon. Que o Bertuzini, como diretor de futebol, ele era diferente, né? O Bertuzini, além de saber administrar um clube de futebol, o Bertuzini só não foi treinador porque não quis, né? Porque conhecia muito futebol, né? Sabe, né? Conhece muito. E outro detalhe, aquele derby que 100 e poucas faltas durante o jogo todo, Carlos Alberto Silva, o jogo terminou empatado, né? Eu acho que foi 1-1 aquele derby. 0-0 no Majestoso. 2 derbys que me marcaram no estádio Moisés Lucarelli. Teve o do Birigui, foi de 1981, né? Que foi decisão do turno, né? Decisão do turno. Foi salvar uma bola aqui, pela linha de fundo. Entregou a bola pro Serginho. 82, que aquele derby decidiu o turno e a Ponte Preta venceu.
e foi campeã do primeiro turno do Campeonato Paulista. Foi um grande prazer estar com vocês todos aqui, espero voltar novamente e torcer para que tudo corra bem no sábado. Prazer é nosso, Wagner, muito obrigado, viu? Okay, até amanhã. Não, Carlos, pra falar... Referências aqui a Wagner Ferreira. Wagner Ferreira realmente é um ícone, né, da imprensa campineira. Não, sobre derby, a rivalidade... Ele já tinha falado tchau. Não, só que eu lembrei disso, né, no caminho, agora acabei me esquecendo. Porque todo mundo fala, porque clássico é Corinthians e Palmeiras, tem Grêmio Internacional, mas como Guarani e Ponte Preta não tem. Como o Wagner disse aí, o Zenon, né, o técnico tirou o Zenon, né, na segunda-feira foi demitido. Você vê aí jogo, por exemplo, Atlético Mineiro e Cruzeiro, goleadas para ambos os lados, né? O Atlético já ganhou do Cruzeiro de 5-0, teve um jogo aí que foi de 7, parece, né? Foi. O Atlético ganhou de 7 do Cruzeiro, a mesma coisa, Grêmio Internacional. Agora não derby, hein, Wagner Ferreira? Um ou outro perder de 5-0, já era. Imagina o que acontece no outro dia. Como diria Marcelo Corsato, então, já era. É um jogo... É uma rivalidade, eu acho Zé Teodoro foi demitido depois de um derby, né? Foi, um jogo apenas. Ele mesmo se demitiu. Não aguentou. Não aguentou. Foi embora. É um jogo diferente. Tchau, um abraço. Marcelo, acho que é só você que falta dar tchau, né? Thiago, já deu tchau? Já. Então, só eu sou sempre o último, mas eu entendo. Segundo a Bíblia, os últimos serão os primeiros. Viu? O Wagner Ferreira, se ele quiser participar mais vezes, a gente manda o Melo embora e contrata ele. Demorou, velho. Demorou, mano. Demorou. Pode vir também como comentarista. Olha lá. Aliás, o Wagner Ferreira já está convidado antes de começar a equipe esportiva, né? Só não está aqui porque não quis. Vai lá, Marcelo. Bom, o BG Luiz, ele é cheio de estatística, grande BG Luiz, me ajude sempre, companheiro. Ele está dizendo aqui que no primeiro turno, o Guarani ficou 12 vezes na frente da Ponte Preta, a Ponte 7 vezes na frente do Guarani. Isso no primeiro turno, né? Então... Quer dizer, a gente tem que analisar isso também, Mas né? o campeonato do Guarani é melhor. Hoje o campeonato do Guarani é melhor. Eu tô com o Wagner. Hoje o campeonato do Guarani é melhor. Hoje o campeonato do Guarani é melhor. Então, que o futebol muda muito, né? Não tem aquele slogan naquela rádio lá que em 30 minutos tudo pode mudar? Não é 30, é 20 minutos. É 20? É 20. Não, mas já era 30, então baixaram pra 20. Não, sempre foi 20. Será, Desde quando você tava lá. Eu trabalhei lá. Marcelo, um abraço pra você, viu? Um abraço. Sábado vamos estar no Majestoso. Vamos chegar lá por volta de 7h30 da manhã, 8 horas da manhã e vamos sair meia-noite, né? Mas o sábado é nosso, é tudo nosso. Lá às 11h30 em frente ao estádio já. E é lógico, vamos pedir calma aí para os torcedores, né? Porque é só um jogo de futebol. E é claro, né, Carlos, que vença o melhor. Um abraço. Valeu. Esse Marcelo Corsato. Bom, fechando então os nossos trabalhos, agradecendo ao Giovanni Paiola, grande Giovanni Paiola, sempre com a gente aqui na TV Futebol Interior, no Facebook, dando aquela força, no YouTube também. Você pode se inscrever em nosso canal. Finalzinho aqui, mandando abraço para Ana Lúcia Souza, o André Melo, grande André. Esse sim é o cara lá da família Melo. Um abraço para ele. O Vitinho também tá com a gente, o Paulinho, o Jefferson Araújo, galera aqui na live do Futebol Interior. Pra DD Autopeças, peças, som e acessórios para o seu carro, é com a DD Autopeças. Um abraço pro meu amigo Evandro, pra Restaurante Pizza do Dadá, na Padre Manuel Bernardes, 1085, 200 metros da Lagoa do Taquaral, 3242-3125, para você receber aí na sua casa a melhor pizza de Campinas. Prone Alimentos, feito com carinho, acesse pronealimentos.com.br. Autopeças Corujão, no Padre Anchieta. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo, é a cerveja mais gelada do Brasil. E para novidade, o guia comercial mais completo lá da cidade de Paulínia. Agradecendo a todo mundo que ficou com a gente aqui na live, agradecendo aos participantes hoje, ao Marcelo, ao Thiago, ao Albert. Wagner Ferreira chamou. O Festival de Abraço não pode faltar para minha filha Giovana, que tá curtindo a programação. Beijo para Giovana. E também para o Adriano Andrade de Souza, que trabalha comigo lá na Eletrolé e ficou de acompanhar o programa de começo a fim. Abraço, Adriano. Grande abraço para o Adriano, obrigado para o Celso, um abraço para o Washington Mello, ao Marcelo Corsato, ao Giovanni Paiola, agradecendo aqui aos nossos diretores, o Arthur Eugênio, que está em Cancún, volta só 48 horas após o derby, Elcio Paiola, que está tenso, mas só um pouquinho, né? A Elcio Paiola, os diretores aqui da Rádio Futebol Interior, do
conglomerado, como Marcelo Corsato gosta de dizer, futebol interior. Eu, Carlos Corsato, agradeço demais o carinho da sua audiência, torcedor. No derby, a gente vai começar mais cedo a transmissão, por volta de 3 da tarde, com muita informação. Vou ancorar a transmissão às 4h30. Marcelo Corsato já era dar um recado ao lado do Thiago Barbosa e também do Wendel Coral, com toda a equipe esportiva Nota 10, Rádio, TV, Futebol Interior. Um abraço do tamanho da cidade para você e até a